Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 41, Maestria. O campo de elite tem missões, mas não treinamento. Eles precisam suprimir piratas reais como fuzileiros navais oficiais. A única diferença é que eles foram liderados pessoalmente por Z. Mas a menos que seja uma situação de vida ou morte, Z não interferiria. Afinal, se ele os ajudasse em todos os problemas, eles não seriam capazes de abrir as asas. Meio mês. Eu tenho que aproveitar esta oportunidade. Roja respirou fundo e murmurou e então começou a praticar Soru novamente. Soru. Seu pé fez um estalo no chão e a figura de Roja desapareceu de repente. Ainda preciso melhorar minha precisão. Viz. Novamente com o chão rachando, a figura de Roja brilhou. Preciso suficiente, mas a velocidade não é suficiente. Eu ainda preciso continuar. Suor escorrendo pelas laterais de suas bochechas. Seus olhos fitaram seu alvo no pátio. Quase toda a sua alma estava concentrada em seu corpo, em suas pernas. Focada para poder fazer um julgamento preciso de força e analisar cada ponto de sua falha para poder alcançar o Soru perfeito. 10 vezes. Dezenas de vezes. Centenas de vezes. O terreno sob Roja estava completamente quebrado. Você poderia até dizer que todo o pátio estava meio pé mais baixo do que antes. Roja treinou até suas pernas ficarem dormentes e depois treinou com a espada até seus braços ficarem dormentes e isso continuou por meio mês. No pátio, Roja estava parado em um dos cantos, seus olhos estavam afiados enquanto sua visão estava focada na frente dele. Soru. O chão do pátio já foi destruído e pisoteado por Roja. No momento seguinte, a figura de Roja de repente se transformou em um borrão e instantaneamente apareceu exatamente em seu alvo. Roja ficou satisfeito quando assentiu e disse: consegui controlar a distância e de 100 pontos devo conseguir 90. Depois de usar Soru e avaliá-lo. De repente, ele olhou para o céu e seu pé pisou com força. Gepo. Viz. A figura de Roja flutuava enquanto ele parecia estar pedalando enquanto continuava a subir. Gepo equivale a usar Soru continuamente. A dificuldade é um pouco maior, e o consumo de resistência também é ótimo. Devo tirar 60 pontos em 100, pois não consigo ficar no ar por muito tempo. Bem, é o suficiente por enquanto. De volta ao pátio, Roja esticou o corpo enquanto seu rosto mostrava o quão satisfeito ele estava. Seu objetivo original era avaliar seu Soru como 80 pontos e contanto que ele pudesse usar Gepo. Tudo bem, mas agora parece que seu resultado final após um mês de treinamento é mais do que ele esperava. Ao mesmo tempo, ele dominou 5 comprimidos de ar com a espada, embora o sexto seja um pouco áspero, mas ainda é bastante poderoso. A sexta compressão de ar parece uma barreira, embora Roja tenha se destacado na quinta, mas está quase 5% da sexta. Além disso, a espada da alma de Roja atingiu mais 2 neste meio mês. O terceiro estágio, espada inteligente da alma mais 2. Atributo, poder de ataque mais 165, poder mais 50, agilidade mais 50. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 8, 140. Em um mês ele fortaleceu a espada da alma 2 vezes, além disso a energia básica aumentou e o alcance de seu fogo é maior. Olhando para a barreira da propriedade, Roja ponderou um pouco. Agora eu não deveria ser mais fraco que um contra-almirante. Posso até estar um pouco melhor em alguns aspectos e depois de praticar Soru e Gepo minha velocidade aumentou muito, mas minha defesa não é tão boa quanto meu ataque. Roja há muito tempo deixou claro sua força, já que ele não é apenas um mestre da espada, mas também sofre dano de fogo. Então ele realmente não se importava muito com defesa. A melhor defesa é o ataque. Contanto que seu ataque seja forte o suficiente, ele não precisará de nenhuma defesa. Há um mês a força de Roja estava no nível de Comodoro e agora ele tocou o padrão dos contra-almirantes e até era superior em alguns aspectos. Se Roja aprender os 2 tipos normais de Haki, ele será muito poderoso. E de fato, se ele tivesse sorte, ele poderia comer uma forte habilidade de fruta do diabo. Mas até certo ponto, a sua melhoria será muito mais lenta e muito mais difícil do que antes. Os 7 Shichibukai, Marco e outros podem enfrentar os almirantes. Mas querer ficar no nível deles ou mesmo superá-los é extremamente difícil. Roja é diferente das pessoas desta palavra porque ele tem o sistema de alma e a espada da alma. O gargalo tão controlado que ele pode ignorar diretamente tal coisa. Amanhã a missão real começará. Portanto, isso é treinamento suficiente por hoje. Roja respirou fundo e depois voltou para seu quarto depois de beber um pouco de água e foi descansar diretamente. O mês de treinamento infernal terminou. Roja naquele mês não descansou muito, pois dormiu tarde e acordou cedo para treinar, então esta poderia ser a primeira vez em um mês que ele descansou, o que é um teste de força não só para seu corpo, mas também para sua alma. Se fosse outra pessoa sem a ajuda da espada da alma, ele não seria capaz de continuar este mês de prática infernal. A força melhorará à medida que você se esforçar. Esses recrutas só tinham 1 dia ou 2 em um mês de treino infernal, o que não pode ser comparado ao treino de Roja. Capítulo 42. Missão prática. Ele não fez nada durante o intervalo. Dormiu diretamente à tarde e à noite. Ele relaxou completamente até a manhã seguinte. Roja acordou sentindo uma espécie de conforto indescritível. Esse conforto parecia vir não apenas de seu corpo, mas também de sua alma. Não apenas sua alma ficou mais forte, mas até todo o seu corpo ficou mais conciso e forte.
Como cada fortalecimento irá adicionar 10 pontos à sua força. Se ele relaxasse todos os dias e não fizesse tanto esforço, não ficaria mais forte e a barra de energia aumentaria. Assim, depois de um mês de prática, sua alma e vontade foram temperadas, nutridas e melhoradas. A alma está melhorando cada vez que Roja melhora. Ele não imaginava que o sistema da alma fosse tão estranho. Ou é outra coisa? Ele temporariamente deixou essa ideia de lado. Desde que conhecesse a espada da alma e como poderia melhorá-la, isso é o suficiente. Sede da Marinha. Aqui, em frente à enorme fortaleza, um grande número de navios de guerra estava atracado. A visão era como se eles estivessem se preparando para a guerra. Muitos soldados da Marinha estavam ocupados carregando uma variedade de itens. Pronto para a próxima partida. Este dia é o dia da missão. E agora os membros do campo de elite estavam embarcando nos navios enquanto iam para a missão. Além dos do campo de elite, os outros oficiais e soldados da Marinha estão lidando com a navegação e outras necessidades, pois não participarão nesta missão. Roja desta vez não embarcou tarde no navio de guerra como da última vez, mas chegou cedo e já estava a bordo. Este mundo é muito grande enquanto venho aqui há tanto tempo e esta será a primeira vez que irei a uma ilha de verdade. Observando o vasto mar enquanto cerrava o punho enquanto murmurava que cenário. Eu me pergunto quando poderei olhar para este mundo de cima. Oh, esse Tom não tinha nenhuma confiança. Roja viu uma linda garota de cabelos azuis que foi ao lado dele e ao ouvir seu murmúrio ela sorriu e disse: "Posso ver que você quer olhar para este mundo de cima como um almirante?" Roja virou a cabeça e olhou para ela, reconhecendo-a imediatamente. Ai, o usuário do Mado Mado no Mi, discípulo de Z e membro do campo de elite. Quando Z foi atacada, ela foi uma das sobreviventes. Agora Z não foi atacado e o incidente não ocorreu. Então provavelmente ela ainda não comeu a fruta do diabo. Talvez. Roja sorriu casualmente. Aí ficou surpreso. Ao contrário de antes, ele tinha tanta autoconfiança que a fez sentir que Roja tinha um caráter difícil de entender. Na verdade, o verdadeiro objetivo de Roja não é apenas olhar para o mar. Mas ele não dirá isso, pois objetivos são algo a ser feito, não a ser dito. Homem estranho. Pensando no golpe de espada de Roja e nas chamas que foram produzidas, atordoaram todos os espectadores. Derrotar Very Good com um único golpe. Os olhos de Ain não puderam deixar de brilhar enquanto seu rosto olhava para ele de forma estranha. Ain estava curiosa sobre Roja e queria satisfazer sua curiosidade, mas de repente Z embarcou no navio de guerra. Professor Z. Professor Z. Todos os que embarcaram no navio de guerra saudaram Z. Z olhou para o navegador da marinha e perguntou: "Como está a preparação? Ainda preciso levar para um barril de água e estará pronto para uso. Isso é bom." Depois de balançar a cabeça, Z olhou para os veteranos do campo de elite e então seus olhos caíram sobre Roja, Drake e os outros. Como os recém-chegados se juntaram ao campo de elite, esta missão será menos difícil do que antes. O objetivo é viajar para o Sul Azul e destruir os piratas que construíram uma fortaleza lá. Aquele grupo de piratas entrou na linha vermelha, mas não sei por que eles voltaram e começaram a controlar tudo lá. A recompensa do capitão é de 63 milhões de frutas. Ouvir a simples introdução de Z Somer e dos outros veteranos pareceu calmo, mas Ina e os outros novatos ficaram surpresos. Uma recompensa de 63 milhões de frutas vermelhas. Um cara que voltou da linha vermelha que o deixará se tornar uma pequena celebridade. Eles não esperavam que o primeiro combate fosse desse tipo. Mas pelas palavras Z, esta não foi uma missão tão difícil. As elites dos fuzileiros navais e as pessoas comuns são completamente diferentes. Z olhou positivamente para os recrutas. Para aqueles que entraram no campo de elite, este é o primeiro confronto com um grupo de piratas. Então Z estava muito preocupado com o desempenho dos novos recrutas, especialmente Roja. A primeira avaliação e a segunda avaliação de Roja foram muito atraentes, mas depois de tudo isso foi apenas treino e na cara do sangue. Uma luta real é completamente diferente. Aqueles que experimentaram o batismo de sangue antes de ingressar na marinha são alguns dos poucos. Muitos recrutas se acostumarão com o sangue após a 7ª ou 8ª batalha e no início suas mãos tremerão e eles não conseguirão lutar normalmente. Usar 70% de sua força é bom, mas usar 100% poucos conseguirão fazer isso. Esta é uma verdadeira batalha. Pode haver morte a qualquer momento. A primeira batalha terá o maior número de baixas entre os recém-chegados. Embora eu interfira quando houver uma ameaça à vida, mas não quero encontrar tal situação. Entender? Z disse. Sim. Quase todos os recém-chegados, ao ouvirem as palavras de Z, seus rostos expuseram o quão tensos estavam antes de responder. A tensão que eles sentiam é muito diferente da dos veteranos. Os olhos de Roja não tinham nem um pouco de tensão. Tudo o que você podia ver era na verdade, desejo. A espada da alma dentro dele estava animada porque uma luta estava prestes a começar e Roja não resistiu a tal sentimento. Capítulo 43. Partida. Z apresentou a missão brevemente enquanto os navios de guerra deixavam o cais. Não tenha medo, quanto mais você demonstrar medo, mais seu desempenho piorará. Não se preocupe, os veteranos protegerão os recém-chegados. É realmente assustador lutar contra os piratas. Depois que Z saiu, os veteranos do campo de elite olharam para Roja e o outro e disseram um após o outro. Alguns falando sério, alguns brincando e alguns meio brincando. Não é apenas lutar contra piratas? Há alguns que não puderam deixar de rir. Ainda assim, seus olhos continham uma tensão que não conseguiam esconder. Parece simples, mas desta vez eles lutarão contra piratas de verdade.
Seja corajoso. Muito bom, que foi forçado a jogar a toalha ao olhar para os recém-chegados, disse brincando. Vocês acompanharam o treinamento do professor Z por um mês. Tenha um pouco de coragem. Você provavelmente tem força para o trabalho. Conversando aqui, Very Good viu Roja no meio da multidão e seu rosto ficou preto. A identidade de Roja como sobrinho de Garp não era segredo e se espalhou no campo de elite. Mas a maioria dos recrutas de elite, incluindo Very Good, não pensou muito sobre isso, pois muitos deles são parentes de algum ancião da marinha. Mas a identidade de Garp era um tanto especial. Very Good reclamou consigo mesmo sobre como perdeu para Roja. Mesmo que Roja pudesse usar chama se ele escapasse e contra-atacasse, ele estaria bem mesmo se perdesse, não seria uma derrota para ele. Pelo menos ele pode desafiá-lo novamente. Roja não era um usuário de Akuma no Mi, então sua chama é limitada. Provavelmente só poderia usá-la uma de cada vez. Ele perder com apenas um golpe fez dele motivo de chacota. Este mês, Very Good tentou encontrar Roja para desafiá-lo novamente. Ele queria lavar a vergonha, mas infelizmente para ele, Roja não apareceu durante todo o mês e agora a missão está prestes a começar. Então ele não pode mais desafiar Roja até que a missão termine. Se Roja não se saiu bem na avaliação ou fez Z salvá-lo, Very Good sentirá dor ao ser derrotado com um golpe de Roja. Então, quando ele olhou para Roja, ele ficou sombrio. Em sua opinião, a habilidade de Roja tinha um ataque forte, mas não era uma habilidade de Akuma no Mi e provavelmente ele não tinha experiência em luta de espadas. Roja não se importou com os olhos sombrios de Very Good. Desta vez ele precisa considerar como usar esta missão para ficar mais forte, principalmente como treinar seu Aki. Roja encontrou alguns problemas, então procurou Z diretamente na cabana. Na metade da rota para o sul azul, não haverá piratas, pois todos os piratas por aqui estão na ilha Shabond. Muito poucos piratas estão dispostos a lutar neste mar, pois fica muito perto de Marineford. Portanto, qualquer um que tentar lutar estará cortejando a morte. No topo do navio de guerra, em uma sala muito ampla, duas pessoas estavam ali. Você dominou Soru e pode até usar Moonvalk daqui a um mês? Z olhou para Roja em estado de choque. Agora mesmo ele verificou o resultado do treino de Roja. Ele não acreditou a princípio quando olhou para Roja para determinar se aquele pirralho estava bêbado. Mas Roja realmente era habilidoso com Soru e podia até usar o Moonvalk. Z disse a Roja para praticar Soru e Moonvalk antes, mas ele pensou que Roja terminaria em 3 meses ou talvez 4 e para sua surpresa, Roja levou um mês para dominá-lo. Isso deixou Z extremamente chocado. Soru fará com que seu usuário seja capaz de multiplicar sua velocidade, pois é uma técnica pura de movimento. Para aprender esta técnica não era preciso talento, bastava esforço. Um mês e ele já aprendeu Soru completamente e poderia usar Moonvalk. Isso significa apenas que no último mês Roja experimentou uma prática desesperada do inferno apenas com o que ele seria capaz de dominar Soru em um mês. Antes disso, Z não entendia o modo como Roja praticava e nem se preocupou em perguntar a Garp. Mas desta vez Z entendeu. Roja poderia ficar mais forte tão rápido não apenas devido ao seu talento, mas o esforço de Roja superou o esforço de todos os outros. Mesmo as pessoas mais poderosas da marinha, os almirantes que foram discípulos de Z, não chegaram onde estão agora, apenas confiando em seu talento. Por exemplo, Kizaru, embora dependa demais de seus frutos, seu esforço para chegar lá é inseparável. Não importa quão bom seja o talento, sem muito trabalho e esforço não haveria nenhum efeito e se o esforço fosse somado ao talento o resultado seria incrível. Parece agora que a taxa de crescimento de Roja não se deve apenas ao seu talento. Propor praticar Soru e Moonvalk para Roja foi como um teste de Z. Roja era forte o suficiente para praticar aqui antes, mas ainda assim, ele apenas alcançou o padrão para praticá-lo, que na opinião de Z era muito fraco. Com um poder mais forte, o Aki ficará mais forte, por isso Z fez Roja praticar Soru. Z fez Roja praticar Soru e Moonvalk para que ele pudesse ficar mais forte e tornar a prática de Aki mais apropriada. E se Roja não ouvisse e quisesse colocar a carroça na frente dos bois e perder 3 ou 4 meses? Z teria repreendido Roja impiedosamente porque isso faria com que a prática de Roja se distorcesse e se perdesse. Mas não esperava que Roja não apenas ouvisse o que ele dizia, mas também o dominasse completamente, o que ele não esperava. Capítulo 44. Vento no mar sem vento. Eu não esperava que você dominasse Soru tão cedo. Achei que levaria pelo menos 2 meses e depois disso eu iria te ensinar aqui, mas você acabou com minhas expectativas. Z sorriu. Era difícil descrever o quão feliz e satisfeito ele estava. Depois de tanto tempo ele finalmente encontrou um aluno tão bom novamente. Seu coração estava firme, ele deveria esculpir este diamante bruto na forma mais perfeita. Depois de acalmar seus pensamentos, Z respondeu detalhadamente a Roja sobre todas as questões que ele levantou. Ouvindo a explicação de Z, Roja às vezes revelava um rosto pensante e às vezes iluminado. E como alguém de outro mundo, seu processo de pensamento era diferente das pessoas daqui. Tantas perguntas que Z não precisava terminar de explicar, pois Roja já teria entendido. Finalmente a última pergunta foi respondida. Muito obrigado, professor. Existe alguma outra pergunta? Roja balançou a cabeça e disse não. Z acenou com a cabeça para Roja. Se você tiver mais alguma dúvida, não hesite em me perguntar. Na verdade, Z gostaria de ensinar Roja como usar o Aki, mas ele não pode agora, pois eles estavam no meio de uma missão. Mas seu coração já decidiu. Após o término da missão, ele ensinará pessoalmente o Aki a Roja. Ok. Roja acenou com a cabeça e Z saiu da cabana. Logo depois de sair da cabana, enquanto Z parecia estar pronto para descer e voltar para seu quarto. No momento seguinte, seu rosto se virou de repente para olhar na outra direção.
Oh! Vendo a expressão de Z, Roja subconscientemente olhou para onde Z estava olhando, mas não conseguiu ver nada perturbador, apenas o mar. Enquanto permanecia assim por um momento, o rosto de Roja se moveu ligeiramente. Enquanto o navio de guerra continuava a se mover em uma direção onde duas enormes sombras podiam ser vistas. Ondulações e ondas começam a aparecer na área do mar originalmente sem vento. Enquanto o navio de guerra se aproximava, havia impressionantemente dois monstros enormes lutando. Reis do mar? Ok, isso é ótimo. O surgimento de dois gigantescos reis do mar alertou todas as pessoas que embarcaram no navio de guerra quando chegaram ao convés. Os dois reis dos mares continuaram sua batalha enquanto agitavam todo o mar e enviavam ondas enormes em todas as direções. Testemunhando esse poder, todos ficaram em choque. Esta parte do mar deveria ser sem vento, mas a luta gigante do rei do mar produziu vento. Para as pessoas no navio de guerra, esta era uma oportunidade de testemunhar tal luta que até mesmo Roja estava assistindo. Senhor, Z, devemos fazer um desvio. Vendo aquelas ondas enormes, o navegador da marinha disse enquanto olhava para Z. Z olhou para os dois gigantescos reis do mar e de repente olhou para Roja. Ele foi até o convés onde a maioria dos recrutas se reunia e balançou a cabeça. Não há necessidade. No mundo, muitas pessoas usaram a habilidade da fruta do diabo e se esqueceram da força de seus corpos. A voz de Z, apesar das ondas, era clara aos ouvidos de cada elite. Aqueles que ainda estavam assistindo à luta dos reis do mar viraram a cabeça para ele. Z desviou o olhar dos dois reis do mar e continuou a dizer: quer você coma uma fruta ou não, você deve prestar atenção em praticar o corpo. Mesmo sem uma fruta do diabo, você pode se tornar forte. Então você não precisa ficar obcecado com a habilidade da Akuma no Mi e querer obter uma Akuma no Mi forte. A força física não é menos poderosa que aquelas frutas do diabo. Falando aqui, Z olhou para Roja e levantou lentamente a mão. Parece que ele fez isso para que todos os recrutas pudessem ver, mas Roja sabia que ele estava fazendo isso para mostrar a ele. Então ele observou Z cada ação seriamente e entrou diretamente no estado de foco. Quando Z cerrou o punho, uma atmosfera estranha de repente envolveu o primeiro e de repente seu punho ficou preto como tinta e ficou brilhante. Busoshoku, endurecimento. Gênio. No momento seguinte, a figura de Z de repente saiu do navio de guerra. Ele era mais rápido que Roja enquanto caminhava no ar. Ele apareceu diretamente ao lado dos dois reis do mar. Esta cena de repente chocou todos aqueles que estavam no navio de guerra e até mesmo os dois reis do mar ficaram surpresos com o aparecimento de Z ao lado deles. Z deu um soco em um dos reis do mar com um estrondo, depois se virou para o outro e deu outro soco. E com isso os dois reis do mar caíram. Z não ficou lá e caminhou no ar até o navio de guerra. Estrondo. Depois disso os dois viram reis caírem e fazerem ondas enormes por todo lado. O navio de guerra estava prestes a ser virado. Depois disso, a maioria das pessoas não sabia quando Z voltou ao baralho. Afinal, o mar gradualmente se acalmou. Todas as pessoas que assistiam ficaram chocadas e maravilhadas com a demonstração de poder de Z. Esta é a força do professor. O gigante rei do mar foi atingido por um soco. Esse poder é incrível demais. Os olhos de algumas pessoas expuseram sua esperança. Se eu puder metade da força do professor. Depois que essa pessoa falou, alguém já estava zombando dele. Metade do seu poder? Você deve estar brincando. O professor Z é um ex-almirante da marinha. Mesmo metade do seu poder é suficiente para virar os mares de cabeça para baixo. O outro lado. Mesmo depois que a cena passou, Roja não pôde deixar de se sentir surpreso. Embora ele já tenha visto cenas mais incríveis do que essa, afinal ele não as viu, mas esta foi a primeira vez que ele testemunhou esse tipo de força chocante. Mas a ideia de Roja e a ideia dos outros são muito diferentes. Além de se lembrar do processo de lançamento do Busoshoku, Roja tinha outra coisa em mente. Se ele pudesse usar o Shikai, Rio Genjaka, que exibirá a temperatura da superfície do Sol, todo o mar secaria diretamente. Capítulo 45, Ilha. Espero que essa luta possa melhorar minha energia. Roja olhou calmamente para o mar e murmurou, depois voltou para seu quarto. Z demonstrou o Busoshoku aqui enquanto Roja estava em seu estado de foco, então ele viu tudo claramente. Além do mais, o Aki de Z era muito forte e ele deliberadamente atacou lentamente para que Roja pudesse ver. E depois que Z respondeu suas perguntas, Roja pensou que da próxima vez que praticasse aqui, ele poderia aprender sozinho, sem Z o guiando ao lado. Nada disso aconteceu durante o resto da viagem. A tarefa desta vez é perseguir o grupo pirata Black Angel com uma recompensa de 63 milhões de frutas vermelhas. Esse grupo pirata recuou da linha vermelha e desapareceu sem deixar vestígios. Até algum tempo a marinha encontrou vestígios deles no sul azul. Após investigações cuidadosas, eles os encontraram há 6 meses, quando estabeleceram uma pequena potência no sul azul, em uma ilha próspera. Aquela ilha era um local comercial movimentado. Mas o fato é que não eram comerciantes, mas sim um grupo de piratas e lidavam com transações de armas e escravos. Quando o quartel-general da marinha soube disso, eles iriam enviar algumas pessoas para exterminá-los, mas Z aceitou a missão. Neste momento, Roja e os outros estavam no convés do navio de guerra, olhando para frente onde o contorno da ilha começou a aparecer. Quando pousarmos na ilha, todos vocês usarão o uniforme da marinha e se encontrarmos um pirata precisamos impedi-lo de escapar. Não preciso te ensinar como fazer isso. Não só o capitão tem uma recompensa de 63 milhões pela sua cabeça, mas muitos outros membros também têm recompensas pela sua cabeça. Z, parado na frente do convés do navio de guerra, parecendo inspirador, olhou para o membro do campo de elite e disse isso. Porque cada vez que eles fizessem a avaliação para o campo de elite, apenas 10 a 20 pessoas seriam selecionadas e unidas às muitas pessoas que não permaneceriam por 3 anos no campo. O número do campo de elite contando com Roja e o grupo de recém-chegados são cerca de 40 pessoas.
mas cada um deles não era comum. O navio de guerra navegou lentamente em direção à ilha. Havia um vigia na ilha, alguns dos postos de observação viram um grande navio de guerra navegando. Seus rostos mudaram. Isso é navio de guerra? É apenas passageiro ou, de qualquer forma, por favor, informe o chefe. As pessoas foram apressadamente informar o chefe. No centro da ilha havia um grande hotel. A aparência do hotel era muito luxuosa, mas no subsolo do hotel muitos escravos foram presos. Alguns dos escravos estão mortos, alguns lutam para chorar, mas muitas vezes lutaram pela refeição. Suas vozes não podiam passar do subsolo. Neste momento, na sala mais profunda do hotel, duas pessoas estavam sentadas frente a frente. Um deles com cabelos dourados e cacheados. O jovem que era o objetivo desta missão. O capitão Lúcifer, enquanto o outro homem era um pouco velho. Este é o último. Neste momento, o homem de cabelos dourados sorriu enquanto olhava para o velho e assentiu. Nesse momento, de repente, o homem de cabelos dourados franziu a testa, pegou um dendem mochi e perguntou: "O que aconteceu?" "Chefe Lúcifer, más notícias, os fuzileiros navais estão aqui." Ao ouvir esta frase, o rosto de Lúcifer mudou e perguntou: "Eles estão vindo até nós?" "Bem, é isso que parece ser. Fomos expostos tão cedo." O rosto de Lúcifer instantaneamente ficou feio, olhando para o velho à sua frente que sussurrava isto é: "Se você já foi exposto, então lide com os fuzileiros navais o mais rápido possível. Este assunto não é de sua responsabilidade, então se lidarmos com eles, o mestre não poderá nos culpar." Sim, navio de guerra. A figura Z desapareceu. Eles não sabiam se ele voltou para seu quarto ou se já estava na ilha. Tudo o que sabiam é que ele os monitoraria. 40 estagiários do acampamento de elite, incluindo Roja, desceram na ilha. Eles logo foram cercados por pessoas apontando armas para seus rostos. Em tão pouco tempo mobilizaram as suas forças para cercá-los. Obviamente a ilha real e as informações que obtiveram sobre ela são completamente diferentes. Parece que nossas informações ainda estão erradas. Não é um grupo pirata que está escondido na ilha, mas toda a ilha está disfarçada como uma ilha comercial normal. Todos nesta ilha são piratas. Olhando para esta cena, o rosto dos veteranos ficou ligeiramente surpreso, mas eles não entraram em pânico. Todos eles tinham um sorriso ridículo em seus rostos. Por outro lado, aqueles que seguravam armas olharam para Roja e os outros no campo de elite tinham armas diferentes. Sua formação era muito solta e algumas pessoas só tinham armas de fogo, o que os surpreendeu. Não é como o navio oficial da Marinha e porque existem apenas alguns deles. Esse uniforme eu já vi antes. É o que um estagiário usa. Eles não viram a Marinha, mas apenas um grupo de pessoas e nem conseguiram manter uma formação militar. E o que é mais confuso é que este grupo está pilotando um navio de guerra tão grande. É estranho, mas devemos derrotá-los. Destrua a Marinha. Um líder franziu a testa, gritou diretamente e puxou o gatilho. Estrondo, estrondo, estrondo. Com essa pessoa como líder e sob suas ordens, de repente todas as armas foram disparadas contra Roja e seu grupo. Capítulo 46. Os pensamentos de Roja. Eu odeio isso. Alguém disse isso de repente. Enquanto via aquelas pessoas usando algumas habilidades sobrenaturais para desviar das balas enquanto Somer apenas deixava as balas passarem por seu corpo. Quase ao mesmo tempo, mais de 10 pessoas do grupo de artilheiros entre os piratas foram cortadas como melões e outras foram esmagadas. Sangue espirrado. Parece que todo o povo desta ilha é pirata. Não deixe o capitão escapar. Separe e capture. Esse é um bom plano. Eles não sabiam quem entre a elite dos 40 disse isso, mas as elites se espalharam em um grupo de 3 ou 2. Há também alguns que foram sozinhos. Na rua, piratas são criminosos. Eles queimam e saqueiam. Outros podem não perceber nada, mas a alma de Roja é muito forte. Ele simplesmente era diferente das pessoas normais e podia sentir a atmosfera cheia de ressentimento. Ele não viu tudo o que precisava era sentir esse ressentimento para saber que tipo de escuridão esta ilha esconde. Luffy pode ser um pirata, mas ele não age como os outros. Enquanto ele persegue o sonho de obter a peça única e não faria nada que os piratas normais fazem. Neste mundo existe muita variedade de piratas. Roja sentiu que algumas pessoas não são tão ruins e não precisam ir para o extremo como Akainu faz. E esse tipo de pirata que Roja poderia reconhecer. A justiça e o mal para ele não importavam. Roja seguirá apenas sua própria crença e não estará vinculado a nenhuma posição. Seja ele um fuzileiro naval ou um pirata, Roja não se importava com essas posições. Comparado com Garp, ele era mais despreocupado. Roja, segurando seu Ono Onutsuki, deu um passo à frente e caminhou pela estrada sangrenta, até ficar na frente de um pirata atordoado. Com licença, você sabe onde está Lúcifer? No Hotel Central? Ok. A espada brilhou e o sangue se espalhou. Roja não tinha nenhum vestígio de sangue no corpo. Ele olhou para o centro da ilha onde ficava o hotel, que é o edifício mais alto da ilha. Roja avançou indiferentemente onde muitos inimigos iriam atacá-lo e golpeou sua espada. Fluxo de espada, cremate. Estrondo. As chamas varreram os piratas que ficaram horrorizados ao ver as chamas diante deles. A chama subiu até o céu para que você pudesse vê-los de qualquer posição da ilha. Aquele cara usou sua técnica especial tão rápido. Numa esquina da rua muito bom soprou um pirata e o matou, e depois de ver as chamas sua boca se contorceu. Logo ele foi forçado a usar essa habilidade. Ele não é nada poderoso. Porém, do outro lado da rua, chamas vêm do céu. Estrondo, estrondo, estrondo. A chama dourada varreu todas as direções e foi imparável ao longo da rua. Roja fez uma estrada em chamas que o levará diretamente ao Hotel Central. Muito bom olhou para o céu que estava vermelho e seu queixo quase tocava o chão com a boca bem aberta. Isso é muito exagerado. Isso não é uma habilidade de Akuma no Mi? Receio que sim. Embora Roja estivesse fraco quando ouviu falar de seu poder, vê-lo é muito diferente. Ele sentiu que se pudesse evitar a chama de Roja, não teria medo dele e não perderia tão miseravelmente.
Mas agora sua ideia parece uma piada. As chamas se espalharam por algumas ruas, todos que foram pegos pelas chamas provavelmente queimaram com restos mortais. Ei, essa chama é assustadora. Isso é realmente exagerado. Esta é realmente a habilidade deles sem qualquer habilidade de fruta do diabo? Mesmo o poder dos fumantes não é tão exagerado. Não apenas muito bom, até mesmo os outros veteranos do campo de elite olhando para o fogo que varria as ruas. Eles não puderam deixar de revelar uma expressão de choque. Do outro lado, Drake e os outros recém-chegados olhavam para a cena com uma expressão difícil de descrever. E a boca de Ana está constantemente se contorcendo. Ela não pôde deixar de apertar a testa. Esse cara pretende repetir a mesma coisa da primeira avaliação? Neste momento, no topo do Hotel Central, Zé estava lá com vista para toda a situação. Ninguém o notou. Olhando para o fogo, Zé não pôde deixar de sentir uma leve dor de cabeça. Ele começou a brincar de novo. Roja, esse garoto está causando o caos novamente, embora esteja causando um pouco menos de caos do que Garp. Zé capturou muitos piratas, mas não matou nenhum deles. Ele não esperava que toda a ilha fosse uma base de piratas, usando 6 meses para fazer algo assim. Definitivamente, este não é apenas o grupo pirata Anjo Negro, mesmo que eles tenham recuado da linha vermelha. Este é provavelmente um local de encontro de piratas há mais de 6 meses e a Marinha não conseguiu encontrar este lugar. E a chegada do Anjo Negro fez com que sua base fosse descoberta pela Marinha. Mas depois de ponderar um pouco, Zé balançou a cabeça. Ele não lidará mais com esse tipo de coisa e sua única função será ensinar os recrutas. Eles estão aqui apenas para destruir o Anjo Negro, que é a missão, e ao final da tarefa ele sairá com o acampamento de elite. Qualquer resto será tratado pelos outros fuzileiros navais. Sob o Hotel Central. Quase no local abaixo de Z, um grupo de pessoas é o grupo mais poderoso do pirata Anjo Negro. Esse uso exagerado de chamas. Eles são fuzileiros navais comuns? O fuzileiro naval do Sul Azul não pode ter tal habilidade. Provavelmente são fuzileiros navais do Reline e parecem estar direcionados a nós. As pessoas disseram isso com um tom um pouco digno, pois eram pessoas que já haviam pisado na linha vermelha antes. A recompensa deles foi de pelo menos 10 milhões. Então eles não tiveram medo. E neste momento Lucifer saiu de trás deles e disse friamente: apenas meio ano e já fomos expostos. Seja qual for o motivo pelo qual precisamos eliminar esses fuzileiros navais rapidamente e depois mudar nossa localização de outra forma. Os fuzileiros navais enviarão pessoas mais poderosas para nós e estaremos condenados. Pela palavra de Lucifer, eles não poderiam ficar ociosos. Lucifer olhou para a janela com escárnio e disse: embora sejam fuzileiros navais das linhas vermelhas, são apenas uma dúzia de pessoas e não eram piratas comuns. Eles não puderam lutar na linha vermelha e foram derrotados, o que os fez retornar ao Azul Sul e recuar da linha vermelha. Vai, Matius. Sim. Os piratas respiraram fundo e seus olhos brilharam enquanto seguiam Lucifer para fora do hotel. Capítulo 47. Capitão Lucifer. Na rua, chamas monstruosas varriam em todas as direções, numerosas casas estavam em chamas. Os piratas foram reduzidos a cinzas. Bang! Com um grande surto, o vidro de uma certa casa quebrou enquanto toda a casa estava iluminada e uma chama vermelha continuava a queimar tudo em seu caminho. Nas chamas, Roja avançou calmamente enquanto as chamas abriam caminho para ele e não o afetavam, nem mesmo seu cabelo foi afetado. Matar aqueles lacaios é tão chato, eu poderia matá-lo sem nenhum esforço. Roja usou sua espada para projetar uma chama vermelha vertical e horizontalmente que se espalhou por 20 metros de distância e mais uma vez o fogo varreu outro grupo de piratas. A maioria desses piratas são pessoas comuns que dependem do uso de armas de fogo. Há alguns fortes de vez em quando, mas infelizmente diante das chamas de Roja eles simplesmente acendem e morrem. Roja caminhou para um lugar sem sangue, apenas o corpo permaneceu. Se ele puder usar o Shikai, todo este lugar se transformará em cinzas. Bem, esse é o nome de seu atributo especial, todas as coisas no mundo transformadas em cinzas. Então ele avançou em direção ao hotel com facilidade e finalmente na frente de Roja apareceu o Hotel Central. Depois de chegar lá, Roja parou o ritmo. Olhou para a parte traseira que ainda estava queimando devido às chamas. Roja acenou levemente com seu Onou no Tsuki no chão e de repente um som nítido foi ouvido. Zumbir. As chamas da espada que Roja acenou se extinguiram instantaneamente. Ao mesmo tempo, todas as chamas que estavam na rua se extinguiram repentinamente e desapareceram rapidamente, deixando apenas um pedaço do prédio quebrado e carbonizado. Espero que isso não afete os outros ou o professor Zé possa me culpar. Roja olhou para trás, depois voltou a olhar para frente e disse levemente. Ao dizer isso, Roja avançou. Depois de alguns passos ele parou. Na frente de Roja apareceu uma silhueta, um jovem com cabelos dourados e seu rosto era igual ao do pôster com a recompensa de 63 milhões de frutas Lucifer. Com certeza eu atraí mais atenção e agora o próprio chefe veio até mim. Diante de uma recompensa de 63 milhões de frutas, Roja não ficou mais calmo ao revelar a expressão de um caçador olhando para sua presa. Sua habilidade não é uma fruta do diabo. Lucifer parecia bem informado quando foi na frente de Roja, então olhou levemente para ele e disse: a habilidade de uma fruta do diabo é muito mais poderosa que suas chamas. Se eu não estiver errado, esta deveria ser uma esgrima especial. Acho que você merece sua recompensa. Roja disse enquanto olhava para Lucifer e acenou levemente com a espada. Estrondo. Um corte vertical de poucos metros de chamas formou uma cortina de fogo e de repente atacou Lucifer. Aquela cortina não continha apenas chamas, mas também uma energia branco-prateada. Vendo o rosto de Lucifer mudar, ele não hesitou e saltou para evitar as chamas perigosas. As chamas varreram a rua e finalmente se dissiparam ao longe, enquanto alguns destroços ficaram presos nas chamas. Apesar de evitar as chamas, o ar quente passou e ainda queimou alguns cabelos de Lucifer.
Seu cabelo dourado e encaracolado agora estava deformado. Esse cara. Você acha que este é o quartel-general dos fuzileiros navais tão presunçoso? Depois que seu cabelo foi queimado, o rosto de Lúcifer ficou feio. Olhou para cima e seus olhos brilharam com uma forte intenção de matar e seu tom estava cheio de fria intenção assassina. No momento seguinte, Lúcifer de repente sacou sua arma, que eram duas adagas curtas. Ele correu diretamente em direção a Roja. Uau! Enfrentando Lúcifer que estava correndo em sua direção, Roja balançou sua espada e as chamas avançaram em direção a Lúcifer. Mas desta vez Lúcifer evitou completamente suas chamas enquanto continuava avançando. Um tipo assassino? Roja não sabia muito sobre Lúcifer. Afinal, há meio ano ele não estava aqui e se quisesse a informação poderia sofrer uma perda. Além disso, Roja não gostava do modo calculista de lutar. Jin. As duas adagas de Lúcifer de repente surgiram no ar com duas linhas afiadas e sua direção era o coração de Roja. Roja parou seu ataque usando sua espada. As duas adagas eram extraordinariamente boas e até mesmo a força de Lúcifer não era mais fraca. Não consigo esconder meus ataques dele. Lúcifer viu que Roja bloqueou seus ataques. Seus olhos brilharam de repente e sua velocidade dobrou e com um flash ele apareceu atrás de Roja. Sua adaga foi diretamente para esfaquear o coração de Roja. Soru. A expressão de Roja não mudou enquanto seu corpo se transformava em um borrão e evitava instantaneamente o ataque de Lúcifer. Lúcifer ficou chocado porque a velocidade de Roja após usar Soru é mais rápida que a dele. Quem diabos é você no final? Lúcifer finalmente afastou seu desprezo com os olhos, revelando choque. Originalmente, ele queria confiar em sua velocidade para evitar as chamas de Roja e matá-lo diretamente, mas não esperava que a velocidade de Roja fosse mais rápida que a dele. Velocidade não é minha fraqueza. O domínio de Soru foi útil, o que deixou o humor de Roja muito bom. Ele fez uma cara levemente zombeteira. A força de Lúcifer, se ele não tivesse nenhuma outra habilidade, não seria mais tão forte quanto a de um tenente-comandante. Viz. No momento seguinte, o rosto de Roja brilhou novamente, mas desta vez ele usou Soru para atacar. Ele correu em direção a Lúcifer enquanto este sentia que seria dividido em dois. Não é bom. O coração de Lúcifer ficou frio, mas felizmente sua velocidade é seu ponto forte. Mesmo que Roja fosse mais rápido, ele poderia reagir a ele e se esquivar enquanto atacava com suas adagas. Jin. Esta colisão e a última são completamente diferentes, pois desta vez uma das adagas de Lúcifer foi cortada diretamente ao meio, o que fez Lúcifer abrir bem a boca. Droga! Que diabos! Ele tem força, velocidade, habilidade e alguns truques. Onde diabos a marinha colocou a mão em tal monstro? Capítulo 48. O rosto de Lúcifer estava preto quando ele atacou Roja com a outra adaga, mas Roja evitou sua adaga e contra-atacou com chamas. Energia e força de golpe. Várias forças foram usadas por Roja constantemente. Lúcifer foi engolido pelo poder ofensivo de Roja e não pôde deixar de pensar em recuar e ficar com vergonha de escapar e encontrar um lugar para se esconder. Roja suprimiu o detentor da recompensa de 63 milhões de frutas. Jin. Roja balançou sua espada novamente e Lúcifer não conseguiu se esquivar novamente e usou metade das adagas para receber o golpe e com um toque aquela adaga desmoronou, pois não aguentou a surra. Neste momento Lúcifer ficou extremamente envergonhado porque algumas de suas roupas e cabelos foram queimados, embora ele evitasse as chamas. Lúcifer ficou desesperado. O estranho é que ele de repente se acalmou e seus olhos estavam cheios de intenção assassina enquanto olhava para Roja. Você acha que pode vencer isso? Ou ainda esconde alguma habilidade? Roja estava parado a cerca de 10 metros de distância de Lúcifer segurando sua espada e parado ali e depois de pegar sua espada acenou e as chamas explodiram novamente. Lúcifer novamente evitou a chama, mas não prestou atenção em suas roupas e apontou a adaga para Roja. Jin. As duas adagas originais poderiam resistir à espada de Roja, mas uma delas não poderia resistir ao seu ataque, mesmo que não fosse cortada ao meio. Lúcifer não pôde deixar de voar para longe. No entanto, desta vez, Lúcifer expôs um sorriso maligno enquanto olhava para Roja e então disse: Adeus, fuzileiros navais. Crash. Quase ao mesmo tempo, enquanto ele falava sob os pés de Roja, o chão de repente fez um som assustador, como se fosse se transformar em líquido. Roja cairá diretamente sob a terra. Vendo isso, os olhos de Lúcifer brilharam com desprezo, com leve zombaria ao ver Roja desaparecendo de seu lugar. O terreno foi restaurado quando Lúcifer disse: Você me forçou a esse ponto, você é realmente bom, mas se você quiser tirar minha cabeça, você não está qualificado. Sua força não era apenas velocidade e 2 punhais, pois ele tinha uma habilidade de fruta do diabo que lhe permitia transformar qualquer lugar que quisesse enquanto tocava em um buraco que prenderia quem ele quisesse. Com uma profundidade de 10 metros ninguém conseguia respirar. Lúcifer não achava que alguém pudesse sobreviver a isso e pensou que este seria o túmulo de Roja. No entanto, quando ele estava prestes a sair e procurar os outros fuzileiros navais e matá-los um após o outro, ele ouviu um som vindo do subsolo. Este é o seu cartão? Que habilidade chata. Jetsuga. Tensho. Uau! Uma energia semelhante a um crescente vermelho subitamente subiu do subsolo e cortou em direção à superfície que estava a 10 metros de distância. Lúcifer ficou horrorizado. Essa energia explodiu sob seus pés. Mesmo que ele quisesse se esquivar, ainda não conseguia. Ridículo. O sangue espirrou enquanto Lúcifer tentava evitar o ataque. Metade de sua perna ainda foi pega. A pessoa inteira caiu no chão. Lúcifer parecia não sentir dor, pois parecia pálido com o choque no rosto. Ele simplesmente não conseguia acreditar que Roja, que estava a 10 metros de profundidade, pudesse usar um golpe de espada para sair do subsolo e cortar um terreno com 10 metros de espessura. Bang! Da grande fenda saiu um som com uma explosão. A figura de Roja saltou do buraco e caiu de lado. Você ainda tem alguma outra habilidade?
Suas mãos ainda seguravam Onou no Tsuki enquanto ele calmamente olhava para Lúcifer. Lúcifer olhou para Roja enquanto o medo invadia seu coração. Ele queria escapar, mas só tem uma perna e agora não pode escapar. Sua habilidade de fruta é útil apenas para montar uma armadilha, e ele não poderia usá-la para escapar pelo chão. Vendo isso, Roja balançou a cabeça ligeiramente e foi ao lado de Lúcifer com a ponta da espada apontada para ele. Quem está por trás desta ilha? Ao ouvir isso, o corpo de Lúcifer tremeu de repente e parecia que ele estava com medo. Do que você está falando? Eu não entendo o que você está dizendo. Esta é a minha ilha. A espada brilhou e o sangue se espalhou. Esta é a última vez que vou perguntar. Roja colocou a espada suavemente no pescoço de Lúcifer. Aqueles olhos frios e indiferentes fizeram a dúvida de Lúcifer desaparecer e ele pensou que se ele realmente não respondesse, Roja o mataria sem qualquer hesitação. Neste momento, Roja estava emitindo uma atmosfera muito terrível que parecia ser derivada de sua alma, o que fez Lúcifer esquecer sua dor e começar a falar enquanto tremia. Sim, é a família Don Quixote. Don Quixote? Ao ouvir esse nome familiar, Roja franziu ligeiramente a testa e pensou em uma pessoa enquanto seus olhos brilhavam. Família Don Quixote. Originalmente era uma grande família nobre, um dos dragões celestiais e um dos mais fortes, sua terra sagrada chamada Marejois que era a capital do governo mundial. Mas porque eles estavam do lado dos plebeus, os outros dragões celestiais não os ajudaram e condenaram toda a família como traidores. Então eles juraram destruir o mundo e todos os DS. Neste período do Doflamingo ainda não é um Shichibukai e o sistema Shichibukai também não foi apresentado. Então é ele. Roja claramente sabia e não ficou surpreso. Doflamingo era originalmente o melhor corretor do submundo do mundo, pois controlava o comércio de escravos, o comércio de armas e outros lados obscuros dos negócios. Ele ter esse tipo de ilha no Sul Azul é normal. Vendo que esta ilha tinha uma defesa tão frágil, Roja pensou que deveria haver mais de uma ilha. Roja pensou que a missão desta vez não parecia uma coincidência. Além disso, se foi sua ilusão, isso significa que Doflamingo está com medo. De jeito nenhum ele não terá medo mesmo de lutar contra um dos Yonkou ou mesmo contra um almirante. Lúcifer estava em pânico ao expor seu mestre. Suor frio escorria de sua testa e o medo era aparente em seus olhos. Ele não pode mais ser salvo. Mesmo que ele conseguisse escapar da marinha, seu mestre não lhe daria essa oportunidade. Maldito fuzileiro naval, vamos morrer juntos. De repente, Lúcifer rugiu e lançou sua habilidade com sua própria localização enquanto o centro, um raio de dezenas de metros, de repente se transformava em um buraco. Sua habilidade é apenas a produção de uma armadilha. Então, se ele caísse, ele também morreria, mas ele não se importava, pois queria matar Roja com ele. Quase ao mesmo tempo em que Lúcifer usou sua habilidade, Roja deu um passo suave e caminhou no ar como se houvesse uma escada invisível sob seu pé. Caminhada na lua. Observando Lúcifer caindo sozinho em sua própria armadilha, os olhos de Roja brilharam quando ele disse, o mesmo truque não funcionará comigo duas vezes. Capítulo 49. O envergonhado Very Godi. Roja não sabia se Lúcifer poderia escapar pelo chão ou não e estava com preguiça de verificar isso. Então, olhando para Lúcifer afundando no chão, ele brandiu sua espada diretamente. Jetsuga Tensho. Uau! A energia abriu o chão e formou uma fenda profunda e no fundo o sangue espirrou. Roja devolveu a espada à bainha. Lúcifer, o detentor da recompensa de 63 milhões de Belry dos piratas Anjos Negros, tinha algum poder, mas todos os outros aspectos são inferiores a Roja, que formou uma lacuna de nível. Mesmo usando sua Akuma no Mi, ele não conseguiu mudar o resultado da batalha. Embora sua habilidade seja um pouco forte, isso é apenas contra indivíduos fracos. Por exemplo, se essa habilidade fosse usada em Garp e ele afundasse 100 metros abaixo do solo, ele abriria caminho para a superfície facilmente. Não existem coisas absolutas neste mundo, especialmente quando existem o Aki e as frutas do diabo. Se Roja aprendesse o Kenbushoku Aki, ele poderia facilmente evitar o ataque de Lúcifer. Depois de retornar, tenho que treinar meticulosamente em Aki. Roja murmurou então com o pensamento que o bar da propriedade apareceu. Não houve mudança no atributo, mas depois de sua luta com Lúcifer sua energia aumentou em quase 20, o que estava um pouco fora das expectativas de Roja. Eu matei o capitão, mas esta ilha está realmente cheia de piratas, então deve haver alguns piratas fortes. A boca de Roja se ergueu ligeiramente em um sorriso enquanto segurava sua espada. Ele correu em direção à rua mais próxima. Na ilha, as pessoas que Lúcifer despachou em breve encontrarão as pessoas dos campos de elite. A guerra não correu como os piratas esperavam. Foi um massacre unilateral. E alguém como Somer tinha uma vantagem absoluta nessa guerra. Embora alguns dos piratas sejam bons, eles não aprenderam aqui, então não puderam fazer nada contra Somer. E alguns dos recém-chegados, por verem tanto sangue, só podiam usar 10% de sua força. E se eles enfrentassem um dos piratas fortes, morreriam instantaneamente. Mesmo assim, nem todos os veteranos levaram vantagem. Por exemplo, muito bom. Neste momento, Very Godi estava coberto de sangue enquanto olhava para o seu oponente. Na frente dele o corpo do pirata também pingava sangue. Mas esse sangue não era dele. É o sangue de muito bom. Isso é tudo que você tem? Marinho. O pirata olhou para Very Godi com desprezo. Maldito bastardo. Very Godi ficou furioso e seu coração enlouqueceu. Ele pegou a fruta que o faria virar uma bola para evitar qualquer dano. Mas infelizmente seu oponente tinha a habilidade de transformar qualquer parte de seu corpo em um espinho. Não importa o quanto ele se parta em bolas, ele será esfaqueado. É simples o contador de suas frutas. Além disso, Very Godi não está usando nenhuma arma porque suas armas são os punhos. O pirata olhou para Very Godi, que estava com raiva ao extremo e não correu em sua direção. Ele olhou para ele com desprezo enquanto tomava a iniciativa de correr em direção a Very Godi. Droga! Very Godi estava com dor de cabeça ao lidar com esse tipo de adversário. Ele só poderia escapar embaraçosamente.
Felizmente a velocidade do pirata não era tão boa quanto muito boa. Mesmo que Very Good não tenha usado Soru, o pirata não conseguiu alcançá-lo. Vendo que não conseguiria alcançar o pirata disse, você só vai escapar? Humilde fuzileiro naval. Ouvindo isso muito bom estava prestes a cuspir sangue. O fuzileiro naval era quem sempre perseguia o pirata, nunca era o contrário. Very Good estava enlouquecendo e não pôde deixar de se virar para o pirata desesperadamente. Mas eventualmente ele se acalmou. Esta é uma missão, não um contra um. Desde que eles consigam capturar ou destruir o pirata, a vitória é deles. Na ilha, além dele, havia mais 39 pessoas. Ele tinha que entrar em contato casualmente com alguém e pedir ajuda. E quase quando Very Good terminou sua linha de pensamento, havia uma figura no final da rua segurando uma espada. E de longe ele percebeu que estava usando um uniforme de estagiário da marinha. Venha e ajude. Muito bom, não disse me ajude, o que vai estragar a imagem dele, mas deu uma ordem para outra pessoa. A silhueta ouviu o chamado de muito bom, não parou e não veio. Ele olhou de longe para esta cena e sua boca revelou um leve sorriso. O que ele vai fazer? A figura segurando a espada era Roja. Mesmo que Roja usasse seu Jetsuga Tensho 2 vezes no mesmo dia, o que consumiria muito de sua força física e resistência, ninguém poderia detê-lo. Roja se virou para ver duas figuras, uma perseguindo a outra com um olhar mais atento. O que estava sendo perseguido era muito bom. Desta vez, Very Good correu em direção a Roja e quando viu sua aparição, ele parou e não deu mais nenhum passo à frente e seu rosto ficou rígido. A atmosfera ficou um tanto estranha. E no momento seguinte um sorriso de escárnio quebrou aquela atmosfera estranha. Finalmente, você não vai mais correr? Oh, você se encontrou com um companheiro. O pirata que seguia Very Good viu este último na frente de um fuzileiro naval e não revelou qualquer pânico, mas seus olhos brilharam com um sorriso de escárnio. Ele estava muito confiante em sua habilidade, o que transformará cada parte de seu corpo em uma ponta dura como aço. Como ele era difícil de cortar. Enquanto o inimigo não estiver usando armas de fogo, uma ou duas não farão diferença. Ouvi dizer que dezenas de pessoas me deixaram limpar vocês dois, então irei cuidar do resto. O pirata ignorou Roja e continuou a correr em direção a Very Good enquanto estendia a mão, que por sua vez se transformava em numerosos espinhos cutucando ferozmente as costas de Very Good. Ruim. Porque foi Roja que apareceu, Very Good pausou sua ação e quando ele voltou já era tarde demais para escapar. Ele só poderia dizer em seu coração ruim. Embora ele tenha conseguido que a fruta se transformasse em bolas, se recebesse esse golpe, ficaria gravemente ferido. Mas, quase quando a mão estava prestes a tocar suas costas, a figura de Roja desapareceu de repente e apareceu na frente do pirata. Uau! Uma espada foi brandida e sangue espalhado. Aquelas pontas duras de aço sob a espada de Roja eram tão fáceis de cortar quanto madeira morta. O pirata foi cortado com a mão e como a velocidade do ataque foi tão rápida ele não sentiu nenhuma dor. Roja pensou porque Very Good, que tinha a habilidade de se transformar em bolas, fugiria. E aquele pirata, mesmo depois de vê-lo, ainda o ignorou, pois não apenas atacou Very Good, ele até pensou que poderia lidar com os dois. Junto. Primeiro limpe nós dois. O que lhe deu tanta confiança? Capítulo 50. Quão forte ele é? O pirata na frente de Roja não reagiu até sentir dor no braço. Ele estava tremendo e com a testa coberta de suor. Isso não é possível. Meu braço estava na verdade. O pirata entrou em pânico enquanto olhava para Roja com horror e olhos cheios de medo. Escapar, escapar, escapar. Esta era a única ideia em sua mente. Ele se virou enquanto segurava seu braço enquanto fugia. Mas desta vez Roja não o perseguiu com Soru, ele apenas brandiu sua espada, o que fez com que as chamas quentes alcançassem diretamente o pirata. Ele foi completamente engolido pelas chamas. Gritos podiam ser ouvidos. Depois de um tempo, Roja colocou sua espada de volta na bainha e fez com que as chamas se apagassem diretamente. Então Roja não olhou para trás e saiu diretamente para a próxima rua. Atrás de Roja, Very Good estava olhando fixamente para o chão. O lugar onde Roja estava antes de usar Soru foi quebrado. Ele não estava pensando nem na esgrima de Roja nem em suas chamas. O que ele estava pensando era na velocidade de Roja. Isso é, Soru. Além disso, este grau de proficiência de Soru, quer a velocidade ou a precisão atingiram um nível muito alto. Depois de um mês ele aprendeu Soru. Não, é mais como dominá-lo. Very Good estava olhando fixamente enquanto mostrava um rosto impressionado. Ele foi o último recruta vindo dos recém-chegados do ano passado e há 3 meses ele alcançou o padrão para praticar o Rokushiki, 6 poderes da marinha. Mas até agora ele mal conseguia usá-lo, muito menos ser proficiente nele. Roja era alguém de outro mundo, sua concentração era muito alta e juntamente com o estado de foco, era fácil para ele ajustar seu corpo na posição perfeita para cada movimento. Além disso, ele foi mais forte que Very Good enquanto praticava com Garp, um mês infernal e também o último mês foi o mesmo que o levou a dominar Soru. Mas Very Good não sabia o que tornava o feito de Roja incrível aos seus olhos. Roja se juntou ao acampamento de elite por apenas um mês e já praticou Soru até a maestria. Very Good não conseguia acreditar que isso fosse algo que um humano pudesse fazer. Proficiente em Soru, pode liberar chamas sem qualquer limite. Energia da espada afiada o suficiente para cortar aço. Muitos fatores estavam na mesma pessoa. Very Good não pôde evitar. Agora no campo de elite, quem pode vencer Roja? Provavelmente apenas Somer. Outra rua. A estava ligeiramente em desvantagem enquanto lutava com 2 armas contra os piratas, pois ela ainda não tinha sua Akuma no Mi. Alguns piratas podem evitar balas que fizeram a ser completamente suprimido. Além disso, a munição estava prestes a acabar. Se não fosse por eles olharem para sua pérola como linda aparência e corpo perfeito, então eles poderiam vendê-la como escrava e não queriam estragar sua aparência. Então ela já teria sido derrotada. Bang, bang, bang.
Ain aproveitou a oportunidade para atirar novamente, mas ainda não conseguiu atirar nos piratas. Ela imediatamente tentou carregar sua arma, mas finalmente ficou sem munição. Isto é mal. A expressão de Ain mudou de repente. Z estava monitorando a luta, então não foi possível ser pega, mas se ela fosse ajudada por Z e não por um dos outros no campo de elite, ela falharia nesta missão. A ilha é grande, as lutou por um bom tempo, mas ninguém do acampamento passou. Quando o pirata percebeu que ela não tinha mais balas, um deles deu um sorriso maligno e disse: "Você está disposto a se render e desistir da resistência?" Depois de dizer isso, o pirata se aproximou dela. E nessa hora do fim da rua de repente uma voz veio. "Você precisa de ajuda?" Roja estava encostado na parede, ele não queria interferir na luta de Ain, mas descobriu que ela não tinha habilidade de frutas, então ele disse isso. Ain finalmente viu Roja, mas ouvindo a palavra de Roja, sua testa tinha linhas pretas. "Precisa de ajuda. Você precisa mesmo perguntar isso?" Os piratas também encontraram Roja, o que fez com que seu rosto mudasse. Eles apressaram seus passos, prontos para capturar Ain e então lidar com Roja. Mas desta vez Roja ficou em pé enquanto puxava sua espada suavemente. Como ela não tem uma Akuma no Mi, ela não seria capaz de vencê-los. Assim será para o papel do herói que salvou a princesa. Viz. Neste momento, Roja se transformou em um borrão e de repente apareceu ao lado de Ai e com um golpe, o pirata diante dele usou sua espada para se defender. Jin. Um som nítido foi ouvido após a colisão. Aquele pirata também era um espadachim. Ele segurava uma espada de aparência estranha que saiu sem nenhum dano após a colisão. No entanto, sem esperar que o pirata determinasse seu nível, a espada de Roja projetou chamas diretamente. Inferno! O pirata ficou estupefato e não conseguiu reagir a tempo e quando quis se esquivar já era tarde demais. As chamas o engoliram. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Quando os outros reagiram, aquele homem se transformou em bombeiro e continuou gritando e rolando no chão. Um golpe. Esta é Soru. Surpreso, o lindo rosto de Ain ficou maravilhado. Ela olhou para ele com um olhar questionador. Roja sorriu e disse: "Seu palpite está certo. Mas não haverá prêmio." Esse cara... Ain olhou para Roja e pensou na época em que estavam no convés. Olhar o mundo de cima como um almirante? Ain não achava que Roja conseguiria fazer isso. Mas está claro que ele dominou Soru. Além disso, ele recebeu aquelas chamas horríveis, então provavelmente poderia olhar para todo o acampamento de cima agora. O que era inacreditável era que Roja era apenas um jovem que acabou de ingressar no campo de elite por apenas um mês. Depois de respirar fundo, a expressão de Ain voltou ao normal. Olhando para o fogo que se debatia ficando fraco, aquele cara foi queimado até a morte. Milímetros. Roja colocou sua espada diretamente na bainha e se virou enquanto dizia: "O resto é com você." Vendo isso, Ain quis impedi-lo e agradecer, mas Roja já havia partido. E o mais importante, ela não tinha mais balas e estava planejando ir junto com Roja, mas ele já saiu e se ela tomasse a iniciativa de alcançá-lo e ir junto, ela se sentiria um pouco estranha. Esse cara é estranho. Ele é definitivamente estranho. Ain lembrou-se da conversa com Ina sobre a avaliação e não pôde deixar de reconhecer o que Ina disse enquanto murmurava. Capítulo 51. Lao Ge. No escritório central do hotel mais alto, Z estava parado em silêncio, olhando para toda a ilha e na maior parte do tempo olhava para Roja, assistindo Roja matar Lúcifer e outros adversários fortes. Ele olhou para Roja sendo imparável onde quer que fosse. Não esperava que ele tivesse o melhor desempenho em sua primeira missão. Se fosse o Z anterior, então ele pode não tolerar tantas mortes, mas desde que sua família foi morta, Z não se importou mais. Z apreciou o desempenho de Roja. De repente a expressão de Z mudou quando viu uma pessoa saindo do hotel. Ele finalmente saiu. Ao ver essa pessoa, Z estava pronto para suprimi-lo porque ninguém no campo de elite poderia se igualar a ele. Mas quando ele viu a direção que aquela pessoa estava indo, Z parou sua ação. E de repente seu rosto mostrou um traço de interesse. Se for ele, pode ser interessante. Na ilha, muitas das pessoas do campo de elite estavam limpando a bagunça separadamente, enquanto o restante matava o resto dos piratas. As elites não ficaram todas ilesas. Eles tiveram muitos ferimentos, mas a maioria deles são leves. Eles apenas consumiram muita resistência. Existem algumas elites relaxadas que não se envolveram em lutas difíceis. Primeiro foi Somer e depois dele veio Roja. Se ele não se encontrou com Lúcifer e usou 2 Jetsuga Tensho e também usou as chamas inúmeras vezes, Roja pode estar mais relaxado do que Somer. E desta vez Roja e Somer se conheceram na mesma rua. É você. Somer olhou para o outro lado da rua e parou seus passos e disse: "Lúcifer, você o pegou?" Roja causou comoção, então provavelmente a pessoa mais forte tinha ido atrás dele. Somer conheceu alguns piratas um pouco mais fortes, mas nenhum deles era tão forte. Então ele tinha certeza de que Roja deveria ter lutado com Lúcifer. Mas quando Roja apareceu diante dele, os olhos de Somer brilharam porque o primeiro parecia muito relaxado. Então ele não pôde deixar de duvidar que Roja conhecesse o Capitão Lúcifer. "Você não ouvirá esse nome novamente." Roja respondeu casualmente. Esta missão não lhe deu nenhuma pressão, então a energia não aumentou muito. Isso não foi tão bom quanto a primeira avaliação, o que deixou Roja insatisfeito. Ao ouvir essas palavras, Somer assentiu levemente e ficou um pouco surpreso porque depois de matar Lúcifer, Roja ainda parecia relaxado e não exausto. Parece que Roja era mais forte do que esperava. Mas ele tem uma fruta do diabo do tipo logia para que seu corpo possa se transformar em fumaça. Então, a menos que Roja conheça aqui ou tenha uma pedra do mar, Somer terá vantagem se eles lutarem. Você vem aqui enquanto limpa o caminho e a maioria dos outros estão fazendo o mesmo. Então a missão está prestes a terminar, eu acho. Somer falou enquanto 2 charutos balançavam em sua boca e foi para o lado de Roja. Neste momento as expressões de Roja e Somer mudaram. Eles se viraram para ver uma pessoa do mesmo lado da rua.
Eles não sabiam quando ele apareceu. Olhando para ele, os olhos de Roja brilharam um pouco. Esse rosto era familiar. Então um pensamento passou por sua mente enquanto sua memória se agitava. Esse cara, elite da família Don Quixote, Lao Ge? Lao Ge. Um dos membros da família Don Quixote que usou a arte marcial do estilo Gyuken e mesmo que ele não seja tão poderoso quanto na época da história original, mas como um dos membros da elite da família Don Quixote ele deveria pelo menos ter a força de um contra-almirante. O poder de Doflamingo, embora muito menor que o de Yonkou, fez com que a marinha tivesse dores de cabeça constantes como um grande grupo pirata. Neste momento, Lao Ge olhou friamente para Roja e Somer. Lúcifer é realmente inútil. Ele não apenas foi exposto, ele não conseguiu nem lidar com a bagunça que criou, e agora eu mesmo tenho que agir. Com um tom frio sua intenção assassina encheu o ar enquanto ele não colocava Roja e Somer, os dois jovens, em seus olhos. Sentindo o poder que Lao Ge estava liberando, Somer sabia que essa pessoa não era como as outras batatas fritas. Deixe-me cuidar desse cara. Você entende o que está dizendo? Roja olhou para Somer, que queria que ele recuasse e assistisse. A testa de Somer enrugou-se e estava pronto para responder, mas o distante Lao Ge correu sobre os dois. Esta situação é perigosa. Para Lao Ge, ele só precisa destruir os fuzileiros navais na ilha, depois destruir a ilha e passar para outra. E quase quando Lao Ge os alcançou, Roja foi o primeiro a se mover. Soru! Quase instantaneamente, o corpo de Roja ficou embaçado e brilhou na frente de Lao Ge enquanto balançava sua espada. Fluxo de espada, crema. Roja não esperava encontrar a elite da família Don Quixote nesta missão e diante desta última, ele só tinha uma ideia. Lutar, 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 lutar. Não importa o inimigo com a espada na mão ele cortará qualquer um. Estrondo. A espada ainda estava para cair, mas as chamas já corriam em direção a Lao Ge e era uma energia branca prateada e afiada que seguia atrás das chamas. Lao Ge não achava que Roja fosse tão rápido e não tivesse tempo de evitar as chamas. Bang! Um rugido soou quando as chamas explodiram e engoliram instantaneamente Lao Ge, então o ataque de energia e a espada de Roja seguiram atrás e caíram ao mesmo tempo. Somer correu em direção a Lao Ge com a intenção de lutar, mas aparentemente não esperava que Roja fosse tão rápido e já atacou Lao Ge. Mesmo assim ele não esperava que o ataque de Roja fosse bem sucedido. Agora Lao Ge foi engolido pelas chamas que fizeram Somer pensar. Essa pessoa é realmente tão forte? Jin. No momento seguinte, quando a espada de Roja caiu, um som de ferro batendo em ferro soou. No meio das chamas, Roja ficou chocado ao ver Lao Ge defendendo sua espada com o punho. Capítulo 52. Batalha com Lao Ge. Buzo Shoku aqui? Roja olhou para o punho pintado de preto e saltou para recuar alguns metros e não ficou nem um pouco surpreso. Estrondo. Ao mesmo tempo Lao Ge, que estava envolto pelas chamas, de repente usou algum tipo de poder que fez as chamas se espalharem para o lado quando sua figura apareceu mais uma vez. Lao Ge, embora estivesse fora das chamas, não ficou ileso, pois a maioria de suas roupas estava queimada, enquanto algumas ainda tinham chamas. Maldito Marine Brat, usando a surpresa para me incendiar. A princípio ele não colocou Roja nos olhos porque não achava que Roja tivesse tanta velocidade e as chamas eram agressivas, o que o pegou desprevenido e o deixou muito irritado. Lao Ge correu diretamente em direção a Roja novamente. Fluxo de espada, tocha. Roja olhou para Lao Ge, que estava correndo em sua direção e agarrou sua espada. As chamas explodiram de repente ao redor de Roja, formando um anel de fogo. Você acha que isso será capaz de me bloquear? A voz de Lao Ge soou fora da chama e então um punho terrível veio. Se qualquer outra pessoa do campo de elite enfrentasse isso, não teria chance contra isso. Não, Kokon. Lao Ge forçou seu caminho até as chamas e apontou seu punho para Roja com uma velocidade incontrolável. Eu conheço seus truques. Diante do punho de Lao Ge, Roja era destemido, colocou o pé um pouco para trás e balançou a espada com um grito baixo. Jetsuga. Tencho. Uma força estranha surgiu de repente e uma energia vermelha em forma de lua crescente explodiu da espada de Roja e se dirigiu em direção a Lao Ge. Quer a força do golpe ou a energia produzida após o golpe foram o dobro do ataque anterior. Não pode ser comparado com a energia que estava dentro das chamas. Lao Ge conseguiu resistir ao ataque de energia de Roja antes, mas diante de um poder repentino, sua expressão mudou. A distância era curta e é tarde demais para escapar. Lao Ge cruzou as mãos sobre o peito enquanto as endurecia com Buzo Shoku aqui quando foi forçado a receber o golpe. Estrondo. Lao Ge se recuperou devido à força com que seu pé abriu uma rachadura no chão enquanto tentava pará-lo, e em seu pulso havia manchas de sangue, com o sangue ainda escorrendo. Lao Ge não era Z ou Garp. Mesmo que ele tenha usado o Buzo Shoku aqui, ele não será capaz de receber seu Jetsuga Tencho de frente como Z da última vez. Mesmo que você consiga o Buzo Shoku aqui, e daí? Roja segurava orgulhosamente sua espada e permanecia de cabeça erguida. Olhando para esta cena, Somer não pôde deixar de olhar em choque, mesmo que Roja fosse forte. Ele não achava que seu ataque poderia ser tão tirânico que mesmo o Buzo Shoku aqui usado por este pirata não pudesse resistir ao seu ataque. Em termos de ataque ele está acima do Somer. Poderoso. Lao Ge olhou para seu pulso que agora tinha uma cicatriz. Ele respirou fundo e disse: realmente eu subestimei você. Parece que você não é uma criança comum. No momento seguinte, Lao Ge correu novamente em direção a Roja e a luta recomeçou. Estrondoso. Roja continuou liberando chamas para que a temperatura do campo continuasse aumentando. Embora Lao Ge pudesse afastar as chamas de seu corpo, ele não estava imune ao fogo e mais ou menos seria queimado.
Chamas monstruosas varreram em todas as direções, toda a rua se iluminou e se transformou em uma rua de incêndio. E desta vez aqueles que procuravam o pirata fugitivo e limpavam o resto viram novamente as chamas, mais intensas do que antes, como se fossem ondas que continuavam vindo uma após a outra. É a habilidade de Roja. Existe um inimigo? Muitas das pessoas do campo de elite já estavam juntas quando viram as chamas subindo. A rua inteira estava em chamas e mesmo quem estava perto não conseguia entrar. Eles podiam sentir as ondas de calor vindo uma após a outra. O simples fato de ficarem ali fez com que eles suassem e o vapor subisse. A multidão ficou surpresa e não sabia contra quem Roja estava lutando, quando de repente ouviram um som de bomba. Bang! Na rua, uma casa desabou e uma figura disparou diretamente e voou para fora da rua e caiu no chão. Quando as pessoas do campo de elite viram aquela figura, quase todos expuseram uma expressão chocada. Aquele que voou foi Somer. Tosse, tosse. Somer tossiu 2 vezes enquanto havia vestígios de sangue em sua boca. Vendo isso, as pessoas do campo de elite olharam para ele em estado de choque. Até Somer se machucou. Que piada, você está dizendo que Roja e Somer brigaram e Roja machucou Somer. Não, olhe com atenção. Do lado, a multidão estava em alvoroço depois de encontrar algo. Olhando na direção que Somer estava olhando, havia 2 figuras em confronto. Estrondo. De repente, alguém saiu correndo das chamas coberto de queimaduras e quase sem usar nada. Ao mesmo tempo, outra figura correu atrás do primeiro enquanto ele balançava a espada para ele. O primeiro a sair foi Lao Ge e sem dúvida Roja estava atrás dele. Quando os dois estavam fora das chamas, Somer já estava parado cercado por fumaça e mais uma vez entrou correndo. Esta era uma missão para capturar piratas e não uma arena de combate individual. Somer naturalmente não deixará Roja ter aquela batalha cara a cara quando ele se juntou à batalha. Mas quando ele se aproximou, Lao Ge usou seu Aqui, e a fruta Somer não tem nenhum poder de ataque. Suas deficiências de repente foram eliminadas, que é seu poder de ataque que era um pouco fraco comparado a Roja e Lao Ge. A fumaça apenas desempenhava o papel de dificultar a visão do adversário. Esta batalha foi dominada por Roja, e porque os ataques de Roja podem causar danos a Lao Ge. Então, quando este receber ataques de Roja, ele tentará evitar e quando Somer atacar, ele atacará de volta. Lao Ge era um dos membros de elite da família Don Quixote, então quando lutou seriamente, Somer foi enviado voando várias vezes porque estava ferido e vomitando sangue. Esta é a primeira vez que Somer se sente fraco em uma missão depois de entrar no campo de elite. Capítulo 53. A sensação de extensão do tempo. Assistindo Roja, Somer e Lao Ge brigando, todas as pessoas ficaram chocadas. Somer e Lao Ge estão mostrando uma força chocante, mas o mais incrível foi sem dúvida Roja. A estrada estava cheia de chamas e os ataques de energia de Roja rasgavam o chão. Neste momento, o poder de Roja estava claro para todos os membros do campo de elite. Até mesmo Drake e Ina com os outros recém-chegados olharam para a batalha com a mente vazia. Drake deixou bem claro que há um mês Roja era forte, mas absolutamente não como agora. O poder de Roja agora está acima do seu quando usa a habilidade da fruta, não apenas a velocidade, mas até mesmo a força. E o Tobu Zanjeki de Roja, comparado a um mês atrás, era tão poderoso que se Drake recebesse um golpe ele seria cortado pela metade. A maior parte do campo de elite olhou para Somer, que era o mais poderoso no campo de elite e só poderia desempenhar um papel de apoio. Isso não significa que Roja é mais forte que Somer? Depois de ingressar no campo de elite por um mês, ele se tornou o mais poderoso entre eles, o que apenas alguns conseguiram fazer. Na batalha, Roja não saiu ileso, pois havia um claro traço de sangue em sua boca. Foi assim que o punho de Lao Ge foi poderoso. Mesmo depois de se machucar, o poder de ataque de Roja não diminuiu, mas continuou ficando mais violento. Nessa luta Roja quase não teve defesa, tudo o que fez foi atacar. No campo de elite não há ninguém que lute contra isso de forma agressiva. Esse estilo era o estilo dos piratas. Lao Ge estava recuando cada vez mais. Ele já pensava que os ataques de Roja eram fortes, mas não ameaçadores. Mas não esperava que Roja fosse tão agressivo e às vezes ele receberia o soco apenas para devolver um golpe de espada. Neste caso, Lao Ge não queria ser imprudente, pois sua arma eram seus punhos e o ataque de Roja estava se tornando mais violento e imparável. Mesmo enquanto Lao Ge usava o Buzushoku, seu punho ainda estava cheio de cicatrizes e ele tinha inúmeras manchas de sangue. Fluxo de espada, tocha. Roja foi novamente cercado por chamas. Até mesmo os membros do campo de elite querem ajudá-lo, pois apenas Roja e Somer que obtiveram uma logia não serão prejudicados por isso. Enquanto a chama monstruosa continuava queimando, Lao Ge estava ficando exausto, pois não só precisava evitar o ataque de Roja, mas também suprimir as chamas. Desta vez, o membro da elite da família Don Quixote, Lao Ge, foi suprimido. Todas as pessoas no site ficaram chocadas e até os olhos brilharam com uma luz sem precedentes. O desempenho da batalha de Roja, embora tenha sido um pouco difícil no começo, estava melhorando com o tempo. Como se ele fosse um gênio da espada, seus movimentos ficavam melhores após cada troca. Todo o corpo de Roja estava coberto de sangue, mas apenas o sangue em sua boca era dele e o outro era de Lao Ge. Roja estava suprimindo Lao Ge e todo o seu corpo teve um forte impulso. Enquanto lutava, de repente Roja começou a sentir que tudo estava extremamente lento enquanto Lao Ge dava um soco e a espada de Roja caía. Tudo parecia estar parado. Não é esta a sensação de extensão do tempo. Este estado só pode durar um momento, mas nesse momento tudo fica claro. O gatilho desse estado foi antes de morrer ou situação de vida ou morte. Além disso, mesmo os mestres perceberão este estado e apenas poucos serão capazes de entrar nele. Roja entrar neste estado foi uma coincidência.
Ele estava nesse estado porque usou muito a habilidade da espada da alma, muito mais do que qualquer luta anterior. Roja não sabia quantas vezes ele usou a habilidade da espada da alma, pois agora podia sentir claramente a existência da espada em sua alma. Roja não estava em uma crise de vida ou morte e também não estava nos últimos momentos antes de sua morte. Mas usar tanto sua alma o fez entrar nesse estado. Para os outros foi apenas um instante, mas para Roja tudo ficou claro, a trajetória de sua espada, o poder de seu golpe e a trajetória do punho de Lao Ge. Enquanto ele tentava olhar com mais cuidado, seus sentidos voltaram ao normal de repente. Tudo voltou à velocidade normal. Roja achou difícil descrever o que sentia com palavras. Zumbir. A espada de Roja caiu de repente, o que parecia um ataque de energia normal, mas a explosão de poder foi impressionantemente mais poderosa em 3%. Lao Ge defendeu-se contra a espada. O swing comparado ao uso do Jetsuga Tensho não foi nada bom e uma atualização de 3% não fará uma grande mudança, já que nem sequer conseguiu sacudir o punho preto de Lao Ge, e Lao Ge não se importou. Afinal, Roja usou o Tensho Jetsuga, que aumentou o poder de seu ataque em 3 vezes. Mas Lao Ge não sabia que essa atualização não estava em força, mas sim no caminho da espada, o que melhorou sua base com a espada. E o poder que é quase 3% mais forte fará com que o Jetsuga Tensho de Roja ganhe força. Capítulo 54. Derrota. O Jetsuga Tensho de antes já poderia cortar Lao Ge Busoshoku. Agora que sua força disparou, o que acontecerá? No momento seguinte, Somera encontrou uma oportunidade para lançar um ataque perturbador em Lao Ge, enquanto Roja segurava sua espada e atacava. Jetsuga Tensho. Zumbir. O aumento de 3% no Tobu Zanjeki normal foi muito mais aparente no Jetsuga Tensho, na medida em que era como uma lua brilhante florescendo no ar e perfurando o vazio. Lao Ge repeliu Somera, cuja interferência fez com que o primeiro não conseguisse evitar o ataque de Roja. Então ele lançou seu Busoshoku e tentou ir contra ele. Mas quando o punho e a energia colidiram, o rosto de Lao Ge mudou. Antes de Jetsuga, Tensho mal conseguia cortar seu Aki, mas depois do aumento na força, ele cortou seu Aki facilmente. Isso foi ridículo. O sangue espirrou enquanto o rosto de Lao Ge ficava pálido porque ele não conseguia sustentar seu corpo. Ele estava meio ajoelhado e olhou para Roja com admiração. Isto é impossível. Seu Aki foi cortado por Roja. Foi isso por causa do uso excessivo de Aki que enfraqueceu seu poder? Não. Não é. É só que Roja ficou mais forte. Em outras palavras, seu poder aumentou enquanto ele lutava. Lao Ge não parecia sentir dor, pois seu rosto exibia uma expressão de descrença. Um par de olhos encarando Roja, que apesar de ser tão jovem tinha tanta força, mas também seu poder aumentou enquanto na batalha ele não podia deixá-lo continuar a crescer ainda mais. Apesar dele pensar assim, Lao Ge já estava exausto. Sua consciência começou a ficar turva e o mundo gradualmente ficou escuro. Sopro. Lao Ge caiu no chão em uma poça de sangue. Na frente dele estava Roja, que lentamente colocou a espada de volta na bainha enquanto as chamas na rua se extinguiam. Lao Ge, o membro de elite da família Don Quixote, foi derrotado. Enquanto as chamas desapareciam, a rua inteira parecia num estado lamentável. Os membros do acampamento de elite estavam olhando para as duas pessoas em pé enquanto a maioria dos olhos estava fixa em Roja. Esta é a verdadeira força de Roja? Até mesmo alguém usando o Busoshoku aqui foi derrotado. Nesse momento Z, que estava no topo do hotel central, não pôde deixar de ficar surpreso. O desempenho de Roja estava fora de suas expectativas desde o início e o avanço final que levou à derrota de Lao Ge o deixou surpreso. Na opinião de Z, Roja era completamente diferente dos 3 almirantes. Como os 3 dependiam de suas habilidades de frutas para se juntar à marinha, mas Roja não tinha Akuma no Mi, então a força de Roja era sua. Com o colapso do Lao Ge a missão finalmente terminou. Nesta missão o desempenho mais marcante foi sem dúvida o de Roja. Não haveria ninguém fazendo objeções a isso. Ver é crer. A força de Roja explodiu nessa luta e deixou todos surpresos e chocados. Após esta missão, todos no campo de elite olhariam para Roja com olhos de medo. É o mesmo visual que eles olharam para Somera antes. A partir deste momento ninguém duvidará da força de Roja. Eles não precisarão mais medir a força de Roja e Somera. Eles só precisam saber que Roja pode esmagar qualquer um deles facilmente e isso é o suficiente. Na batalha, os ganhos de Roja foram muitos, pois ele usou sua habilidade de alma até o limite, o que o levou a entrar no estado de extensão do tempo e a compreender melhor o caminho da espada. Agora Roja poderia derrotar Lao Ge em uma batalha 1 contra 1. Após a batalha, Roja estava cansado pelo uso excessivo de sua força física e mental. Então ele voltou diretamente para o navio de guerra, entrou em seu quarto e adormeceu. Quando acordou, o navio de guerra já havia partido e estava prestes a chegar ao quartel-general. Ele não sentiu nenhuma sensação de cansaço depois de acordar, ele se sentiu revigorado. Seu corpo, que apresentava alguns ferimentos após a luta, foi curado. Bem, lutar contra Lao Ge fez com que esta missão tivesse algum valor. Roja se levantou enquanto seus olhos revelavam excitação. Ele ganhou muito com a luta além de seu avanço no caminho da espada e entrando no estado de extensão do tempo. A energia de sua espada da alma disparou. Comparado a antes, sua energia melhorou muito rápido. Um total de mais de 200 pontos. O terceiro estágio, espada inteligente da alma mais 2. Atributo, poder de ataque mais 165, poder mais 50, agilidade mais 50. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia aprimorada, 291, 140. Após sua luta com Lucifer e os outros piratas, sua energia não aumentou muito. Mas depois de enfrentar Lao Ge, sua energia chegou ao ponto em que ele conseguiu fortalecer a espada da alma mais 2 vezes.
Como estava muito cansado, Roja voltou para seu quarto e adormeceu imediatamente. Então ele não usou energia. Depois de fortalecer sua espada da alma 2 vezes consecutivas, uma luz dourada brilhou 2 vezes em seu corpo. O terceiro estágio, espada inteligente da alma mais 4. Atributo, poder de ataque mais 200, poder mais 60, agilidade mais 60. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia aprimorada, 160. Está claro que a luta aumentará a energia mais do que o treino normal. Roja murmurou enquanto olhava para o bar da propriedade. Roja agora não tinha certeza se já estava no nível de vice-almirante, mas pelo menos agora poderia derrotar pessoas fortes como Lao Ge. Preciso aprender aqui para poder enfrentar personagens com força de almirante. Então a única coisa que resta agora é treinarem aqui. Os olhos de Roja brilharam com luz. Roja deixou claro que se ele aprendesse aqui, ele seria capaz de derrotar qualquer vice-almirante. E quando ele puder fazer isso, ele considerará sair e procurar a peça única. Capítulo 55. Retorno. No Novo Mundo. Um grande navio pirata navegava lentamente. No navio pirata havia uma cabine e a estrutura interna dessa cabine era muito delicada, o que dava um clima aristocrático. Não era nada como uma loja pirata. Neste momento, dentro daquela cabana, uma pessoa estava sentada ao lado da mesa enquanto usava o Denden Moshi. Então você quer dizer, a segunda divisão no Sul Azul foi completamente destruída e Lao Ge foi preso lá? Doflamingo disse enquanto seu tom não continha nenhuma alegria. Sim. Do outro lado a voz respondeu. Ok, eu entendi. Doflamingo desligou o Denden Moshi e lentamente seu rosto afundou enquanto sua mão era gentilmente colocada em sua testa. A atmosfera estava completamente silenciosa. Mas nesse tipo de atmosfera deprimente Doflamingo riu de repente. Fufufu, fufufufufufu. A atmosfera deprimente foi subitamente quebrada pela risada de Doflamingo. Foi uma risada assustadora. Como se só houvesse escuridão e maldade e depois daquela risada ninguém saberia o que Doflamingo estava pensando. Lao Ge é habilidoso e se fossem os fuzileiros navais no Azul do Sul, eles não seriam capazes de fazer nada. Este mundo perderá gradualmente o equilíbrio. Então como se moverão a marinha e o governo mundial? No mar navegava um navio de guerra. Roja, que estava dentro da cabine, saiu para o convés. Mas ele encontrou todos os membros dos campos de elite reunidos lá. Parece que eles estavam tendo um banquete. Algumas pessoas viram Roja. Eles tiveram seus olhos brilhando com uma luz de admiração. Não só por causa de sua força, mas também por causa de sua luta contra Lao Ge, que foi uma batalha feroz ao extremo. Agora todos sabem da ferocidade de Roja. Ele era uma existência autoritária que era diferente da aparência inofensiva que possuía. Os fortes são temidos, mas os agressivos são mais temidos. Claro, nem todos ficaram maravilhados quando Ina puxou Roja diretamente. Ei, depois de queimar a ilha inteira você finalmente descansou? Ina se apoiou no corrimão ao lado do convés e dirigiu um olhar levemente frívolo para Roja. Claro, se eu não descansasse bem, você me ajudaria a massagear minhas pernas? Roja olhou para Ina, encolheu os ombros e sorriu. Ao ouvir sua frase, Ina olhou rapidamente para ele. Massageie sua cabeça. Antes da missão eu estava ao seu lado na rua e quase fui queimada pelo seu fogo. Ina agora parecia muito irritada. Roja sorriu e olhou para Ina. Sinto muito por isso. Você estava me procurando por uma compensação, certo? O que você quer? Ina bufou e não se importou mais com Roja quando se virou para conversar com Ain. Roja olhou para um canto livre e sentou-se. Eles ainda não alcançaram o mar calmo. O vento soprava suavemente trazendo uma sensação confortável e fresca. A multidão estava servindo vinho que Roja ainda não sabia onde o encontraram. Antes que pudessem beber, uma voz séria soou. O que você está fazendo? Roja olhou para cima e viu Zé sem expressão enquanto saía da cabana. Ao ver Zé desta vez a multidão não se levantou. Todos eles se entreolharam. No passado, após cada missão havia um banquete, mas geralmente não havia vinho e desta vez ninguém sabia porque no navio de guerra, além das reservas de água, havia bebidas. O campo estava em silêncio. Se uma agulha caísse no chão, o som poderia ser ouvido claramente. E neste silêncio Zé sorriu de repente. Ele quebrou o silêncio dizendo só desta vez. Não da próxima vez. Zé hoje estava de muito bom humor. Mesmo que beber fosse contra a regra para que pudessem estar prontos para lutar a qualquer momento. Mas se um ex-almirante não conseguisse lidar com alguma coisa, será que os membros do campo de elite no estado sóbrio mudariam alguma coisa? Com a permissão de Zé, todas as pessoas presentes congelaram e de repente se animaram. O banquete começou novamente. Roja não participou da bebida, mas aproveitava a brisa enquanto se apoiava na lateral da grade. De repente, uma explosão de fumaça veio com a brisa. Somer, que estava com 2 charutos pendurados na boca, veio para o lado de Roja, enquanto ele também se apoiava no corrimão. Depois de um tempo, ele perguntou de repente. O que você acha da Marinha e de sua justiça? Somer juntou-se à Marinha por causa de seus próprios pensamentos. Muitos tinham seu próprio entendimento sobre justiça, mas Somer não se importava com nenhum deles. Olhando para todos os membros do campo de elite, Somer só pôde prestar atenção em Roja, que mostrou tanto talento que excedeu em muito seu. E assim que Roja aprender aqui ele não será mais seu oponente. Então Somer queria saber a ideia de Roja. Roja olhou para Somer e disse livremente, se o coração sente que está certo, então é justiça. Ao ouvir isso, Somer ficou em silêncio e olhou profundamente para Roja. Essa resposta foi além de suas expectativas. Da luta anterior, ao observar seu ímpeto e estilo, Roja sem dúvida odeia obedecer aos outros quando pensa que está certo e não estará sujeito a nenhuma regra. Seu próprio coração é a regra. Pessoas comuns não terão esse tipo de ideia. Olhando para o mundo agora, muitas pessoas tiveram esse tipo de ideia, mas a maioria delas são piratas.
Na marinha não há quase um único. A viagem do navio de guerra foi do Sul Azul para o Mar Calmo e depois para a Linha Vermelha. Neste processo eles não encontraram piratas a princípio, mas um grupo de piratas sortudos que queriam cruzar a Linha Vermelha encontrou Z e o acampamento de elite. Depois da batalha que as elites venceram com facilidade não houve outros problemas. O navio de guerra retornou com segurança ao quartel-general da marinha. Depois disso, os membros do campo de elite não tiveram mais nada para fazer. Então todos voltaram para seus quartos. Roja voltou para sua casa para encontrar Garp lá. Ele contou a ele sobre a missão. Então ele foi descansar um pouco. Amanhã começarei minha prática de Aqui. Roja sacudiu o punho e voltou para a cama para descansar. No dia seguinte, Roja estava no segundo andar da fortaleza da marinha, que era o campo de treinamento de elite. E Zé está esperando por ele há muito tempo. A prática do Aqui agora começa. Capítulo 56. Treinamento Aqui. Mariejois, o lugar onde vivem os dragões celestiais e também onde reside o governo mundial. Em um salão luxuoso e requintado, 5 pessoas estavam ali. Eles são o núcleo do governo mundial. O poder real que controla o governo. Goruzei. Don Quixote do Flamingo. Ele estava tentando estabelecer uma rede comercial negra no Sul Azul. Não sabemos a largura, pois só poderíamos cavar uma ilha. Ele será difícil de lidar. Mesmo aqueles 5 idosos tiveram dor de cabeça enquanto pensavam em como lidar com o Doflamingo. O grau de problemas que Doflamingo trouxe à visão daqueles 5 idosos não é menor que o dos 4 imperadores. Ele fazia parte da nobreza mundial. Mesmo sem esse privilégio, ele ainda é uma dor de cabeça. Bem, precisamos de uma solução para isso. Muitas potências estabeleceram suas forças e são difíceis de abalar, por exemplo, os 4 imperadores. A Barba Branca, a Fera Kaido, a Big Mom e o Ruivo Shanks. Muitos os chamavam de 4 imperadores, mas agora isso se tornou real. Roger foi quem começou toda essa bagunça. Ele começou a Era dos Piratas e agora o homem mais forte do mundo, Barba Branca, está acompanhando esta era. Portanto, o governo mundial achou difícil por fim isso. Assim que as 4 forças do imperador se formarem completamente, temo que apenas com o poder da marinha será difícil manter o equilíbrio. A marinha parece piorar a cada ano e não há jovens mais promissores como Borsalino, Sakazuki e Kuzan. Na verdade, a qualidade dos recrutas diminuiu ou talvez o nível de ensino de Zei esteja em declínio. Aqui as 5 pessoas estavam balançando a cabeça. Akainu, Aokiji e Kizaru subiram em uma velocidade muito rápida. Naquela época pensavam que 3 seriam os novos pilares da marinha e muitos outros jovens promissores se juntariam à marinha. Mas depois de tantos anos não havia nenhum recruta que pudesse se comparar aos 3. Qual é a situação dos recrutas hoje? Como está o PC? Sentado no sofá, um dos 5 disse depois de tomar o chá. O PC preparou alguns bons membros. Acho que deixar o PC e os recrutas de Marineford se enfrentarem será uma boa experiência. O PC não estava sob a jurisdição da Marinha, mas estava diretamente sob o governo mundial e poderia ser considerado como outra organização. Sim, essa troca não precisa ser pública. Os outros 4 acenaram com a cabeça. Para eles, esse tipo de coisa é apenas uma bagatela. A menos que apareça alguém com o talento de um dos 3 almirantes, qualquer outra coisa não merece sua atenção. O que realmente importa é o desenvolvimento da Marinha para o futuro do mundo. Sede da Marinha. Em um campo de prática separado, Zei estava ensinando Roja a usar o Aqui. Buzushoku Aqui e a força do corpo estão intimamente relacionados. Quanto mais forte o corpo, mais forte é o Aqui. E se o corpo estiver fraco, o Aqui ficará fraco. Por exemplo, na Ilha das Mulheres Lírio Amazônico, a maioria de seus soldados poderia usar Aqui, mas como a força era insuficiente, seu Aqui era muito fraco. A prática do Aqui requer tempo, não é algo que possa ser aprendido durante a noite. Praticar Aqui sem força física é uma perda de tempo. É como colocar a carroça na frente dos bois. O potencial do corpo é quase infinito. Sua força sempre pode ficar mais forte teoricamente. Mas quanto mais forte for o corpo, mais difícil será a melhoria. Em geral, a força do corpo pode ser melhorada sem limite, mas em certo estágio, se você quiser melhorar sua força, será muito difícil. Então praticar Aqui será mais apropriado. Se outras pessoas tivessem a força do corpo de Roja antes, elas começariam o treinamento do Aqui. Mas Ze achou isso um pouco cedo demais. Mas Roja agora era diferente. Nos últimos meses, Roja esteve muito fraco, mas depois de praticar todos os dias como um louco, ele se tornou o que é hoje. Se isso fosse muito cedo para algumas pessoas, então não se aplicaria a Roja. A força do Buzushoku Aqui varia de pessoa para pessoa, mas o controle é a chave, isso é um fato. Agora que Roja vai praticar Aqui, você começou a explicar de uma forma bem simples e com um tom gentil. Praticar Buzushoku Aqui para mal cobrir o punho ou a arma para aumentar ligeiramente o poder de ataque que está apenas começando. Se alguém puder fazer o Aqui não por perto, mas altamente condensado e prendê-lo a uma arma ou punho a ponto de mudar sua cor para tinta azul ou preta, que pode ser chamado de domínio do Buzushoku Aqui. Além disso, é preciso ser capaz de prender o Aqui em qualquer parte do corpo. E conseguir isso é difícil mesmo para quem domina o Aqui. É claro que o mais fundamental é a força do Aqui. Não importa quão perfeito seja o controle, se não for forte o suficiente, então não é forte o suficiente. Ze continuou a falar e Roja assentiu de vez em quando. Ze ensinou a Roja muitas coisas que Roja sabia, mas não tinha certeza, e a maior parte do que ele sabia estava correto. Quando alguém usa o Buzushoku de corpo inteiro, ele não precisa de controle forte, mas precisa de poder. Supondo que o Aqui de Roja tivesse um valor de 10. Então se ele usaria o Buzushoku em uma parte de seu corpo ou em todo o seu corpo dependeria desse valor de 10 se fosse suficiente. Então a força do Buzushoku Aqui é fundamental. Ze olhou vagarosamente para Roja, parou um pouco e depois disse lentamente de novo. Usar o Buzushoku de corpo inteiro sem dúvida deixará sua defesa mais poderosa, mas ainda assim a força é fundamental,
e agora você só precisa praticar para usar o Aki em uma parte do seu corpo. Z disse o que Roja pensava. Se ele não soubesse usar o Aki em sua espada, mas usá-lo para se defender, seria simplesmente um desperdício. Independentemente de quem seja o inimigo à sua frente, ele os cortará com sua espada. Este é o estilo de Roja. Vendo Roja acenar com a cabeça, Z sorriu e disse, então deixe o treinamento do Aki começar oficialmente. Ouça, você precisa. Capítulo 57, Busushoku Aki. Depois de um mês na sala do segundo andar da fortaleza, Roja ficou ali segurando uma espada. Ele estava olhando com total concentração para o corpo da espada enquanto a espada estava cercada por uma atmosfera estranha. Essa atmosfera estranha era Busushoku Aki. Busushoku. Endurecimento. Com uma ideia, Roja tentou reunir todos os seus Aki. Zumbir. O Aki se reuniu sob o controle de Roja e começou a se condensar na espada. Mas depois de condensar até certo ponto e um pouco de tinta azul começar a aparecer, ela desmoronou diretamente. O tempo de um mês é realmente muito curto. Praticando aqui enquanto minha força estava faltando um pouco e meu controle era insuficiente. Então ainda não posso usá-lo totalmente? Roja murmurou e depois respirou fundo e continuou sua prática. Na verdade, Roja já conseguia usar o Aki há meio mês. Roja então começou a praticar tirar seu Aki da espada. Mas ele não conseguiu fazer o Aki se condensar e se formar na espada ou em sua mão ainda. Roja também praticou Kenbushoku Aki ao mesmo tempo. Ele poderia praticar mais rápido que o Busushoku. Quase em poucos dias, Roja dominou Kenbushoku Aki. Isso confirmou o palpite de Roja. A base deste tipo de Aki é como seu estado de foco. O mesmo que o ritmo de tudo, mas é preciso ir na outra direção para encontrá-lo. Ao ofegar, o oponente age para se esquivar. O Kenbushoku Aki captura todos os detalhes do oponente. Quanto mais alto o nível, maior o alcance da percepção. Além disso, não há nada mais poderoso. Na verdade, existe. Este estado é o som de todas as coisas. Disse que este estado final de Kenbushoku Aki só foi alcançado por uma pessoa, Roger. Este reino fez se comunicar com tudo, seja vida ou morte. Tudo está registrado no mundo há 800 anos. Aquele espaço em branco de 100 anos nos registros históricos. Roger não precisou interpretar as coisas no Poneglyphoneglyphoneg, pois ele sabia diretamente de seu conteúdo. A maioria das pessoas achará difícil atingir esse nível com a prática. Este grau de percepção é quase outra habilidade além do Kenbushoku Aki. Z ficou extremamente chocado com a velocidade de progresso de Roja. No início, ele poderia apontar uma ou duas coisas para Roja, mas agora Roja não precisa mais de nenhuma de suas dicas. Hoje em dia a velocidade de treinamento de Roja deixou Z entorpecido. Roja levou apenas alguns dias para praticar o Kenbushoku Aki e depois apenas meio mês para praticar o Busushoku Aki, o que deixou Z chocado a ponto de ele não saber como falar. Se Roja viesse agora e dissesse a Z que ele já dominava o Busushoku Aki, então Z não ficaria surpreso. Ele queria ensinar Roja a praticar Aki. Mas quando Roja começou a praticar, Z descobriu que não precisava lhe ensinar nada. Em muitas coisas Roja poderia fazer sozinho e em outros lugares ele mal conseguia passar. Então ele simplesmente não precisava mais das instruções de Z. Felizmente a prática do Aki precisa de algum treinamento prático. E como o aspecto teórico de Roja quase não precisa mais de sua instrução, Z levará o treinamento prático muito a sério. Na maioria das vezes eles estavam em batalha. Durante este período Garp passou. Quando viu o treinamento e o desempenho de Roja ficou chocado mas mais satisfeito. Além disso, Z era tão dedicado em treinar Roja que seu coração começou a questionar se Roja era seu sobrinho ou de Z. Roja ainda não conseguiu condensar o Busushoku Aki. Até o segundo mês, Roja finalmente conseguiu usá-lo. Não totalmente ofegante, pois ainda há alguma probabilidade de falha. A prática era um inferno. Apenas 2 meses para compreender como controlar e usar o Busushoku Aki e prendê-lo à sua espada. Mesmo que Roja tenha uma alma mais forte, ainda será muito difícil fazer o que ele fez. Usando o Busushoku Ardenin em cada 10, terá sucesso 1 ou 2 vezes. Com a continuação da prática, sua taxa de sucesso foi aumentando cada vez mais. De 1 ou 2 vezes a 3 ou 4 vezes e depois de 5 a 6. Desde o início até agora são mais de 2 meses. A taxa de sucesso de Roja agora é de mais de 80% e estava perto de ficar totalmente ofegante. Estrondo. Na pequena sala, Roja estava batendo em uma grossa placa de aço que perfurou enquanto seu punho era colorido com tinta azul ou preta. Busushoku Aki ao redor do punho e a condensação no punho são de níveis completamente diferentes. Roja olhou para o soco e se perguntou. Antes, ele testou seu soco apenas com o Aki ao seu redor. Trouxe algum aumento de poder, mas não muito. Mas quando ele condensou o Aki em seu punho e usou o endurecimento, o aumento foi enorme. Roja usou o endurecimento e trouxe o dobro da força usada com um soco sem Aki. O Busushoku aumentou seu poder de ataque em outro nível. Na verdade, era equivalente à sua espada da alma quando ele a atualizou. Apesar de apenas aumentar seu ataque e defesa, esse aumento é assustador. Tentarei novamente. Roja puxou seu Onou no Tsuki, respirou fundo e concentrou seu Aki mais uma vez na espada. Zumbir. Parecia que iria condensar, mas de repente entrou em colapso. Isso é um fracasso? Parece que não é uma questão de falta de controle, mas o que me falta é a força do Aki. Roja olhou para sua espada enquanto revelava uma expressão pensativa, mas não desistiu enquanto tentava novamente. Zumbir. Desta vez ele não falhou pois o corpo da espada estava colorido com uma cor escura. Transformou-se em uma espada negra. Roja fez um balanço. Uau! Uma placa de aço muito grossa que estava ao lado dividida em 2 a partir do meio. O corte foi suave. Roja usou Tobu Zanjeki em direção a outra placa que também foi cortada com um flash. Jin.
A energia varreu a placa de aço no canto e a cortou. O poder do Tobu Zangieki é quase o dobro do normal ou um pouco mais fraco. Deveria ser o meu controle que está faltando. Roja olhou para a cena diante dele com um sorriso satisfeito. Sua força aumentou quase o dobro. Se foi há alguns meses, um dobro de força não era nada, mas para o atual Roja, um dobro de força era algo realmente aterrorizante. A taxa de crescimento de Roja foi mais lenta do que antes, pois ele só aumentou sua força física em 35%. Aqui tornará qualquer pessoa neste mundo forte e até mesmo usuários de Akuma no Mi precisarão do Aqui, pois aumentará muito sua força. Roja não queria depender da sorte. Como Roja não queria uma Akuma no Mi como a de Lucifer, ele não queria ser um usuário de Akuma no Mi tentando a sorte com algumas frutas desconhecidas. O Aqui não tinha nenhum ingrediente de sorte. É o poder que crescerá com esforço. Capítulo 58. Hobby Luxi. O efeito do Aqui não é um simples aumento no ataque e na defesa. O Kenbun Shoku Aqui pode perceber vários ataques, enquanto o Buzu Shoku Aqui pode ser usado para atacar Akuma no Mi do tipo Logia. Então depois de aprender ele não terá medo de enfrentar qualquer usuário do Logia, já que o Buzu Shoku é a arma mais eficiente contra eles. É claro que alguém com uma fruta do diabo também pode praticar Aqui. Portanto, o resultado dependerá de qual Aqui for mais forte. Aqui neste mundo pode ser descrito como importante. Naqueles 2 meses não houve nenhum acidente, pois a força de Roja melhorava constantemente. Além da prática de Aqui, sua espada da alma mais uma vez foi atualizada 2 vezes. Depois de pensar sobre isso, o bar da propriedade apareceu diante de Roja. O terceiro estágio, espada inteligente da alma mais 6. Atributo, poder de ataque mais 230, poder mais 70, agilidade mais 70. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia melhorada, 42, 180. Mesmo depois que os atributos básicos foram atualizados, o efeito não era mais óbvio para Roja. A hora da quarta etapa está chegando gradualmente. Do segundo para o terceiro estágio, o atributo básico melhorou muito e no próximo estágio de atualização provavelmente haverá outro grande aumento novamente. Além disso, ele receberá outro atributo básico e também terá a chance de extrair outro atributo especial. Não sei qual atributo irei extrair na quarta etapa. Depois de murmurar em seu coração, Roja guardou a barra de propriedade, colocou a espada na bainha e esticou o corpo. Já se passaram 2 meses desde a última missão. No campo de elite, a frequência da missão deveria ser de 2 a 3 meses. Mas Z ainda não mencionou nenhuma novidade sobre a missão. Não ter uma missão é o certo. Como ele ainda não dominava o endurecimento do Buzu Shoku, o que era um problema que precisava ser resolvido. E sua força física ainda não atingiu o limite, pois ele pode continuar melhorando. Ele precisa deixar seu Buzu Shoku mais forte e também melhorar seu controle até que não haja chance de falha. Roja não ouviu nenhuma notícia sobre a missão e não tomou a iniciativa de perguntar. O segundo andar da fortaleza da sede da Marinha. No grande campo, os membros do campo de elite praticavam enquanto conversavam entre si. Já se passaram cerca de 3 meses desde a última missão. Você não precisa prestar atenção nisso. Provavelmente eles não têm nenhuma missão real. Vários membros do acampamento de elite sentaram-se para descansar e beber um pouco de água. Eles começaram a falar sobre não terem uma missão e não puderam deixar de se sentir estranhos. Normalmente, a cada 2 meses, o acampamento de elite realiza uma missão. E mesmo que tenha sido adiado, não ultrapassará 3 meses. Mas agora faltam mais de 3 meses para a última tarefa. Você está falando sobre a próxima missão? Nesse momento, Ain apareceu olhando para as poucas pessoas conversando. Perguntei ao professor antes. E por algum motivo a missão será adiada por alguns meses. Poucos meses? Ouvindo as palavras de Ain, os recrutas se entreolharam. Embora nem todos gostem de missões, eles não puderam deixar de se perguntar. Aconteceu alguma coisa para eles atrasarem a missão por alguns meses? Não ouvi falar de nenhum evento que aconteceu no mar recentemente. Alguns recrutas pausaram a prática e conversaram sobre o assunto. Não sei se você quer saber, pode perguntar ao professor. Por que eu preciso do motivo do atraso? O importante é que haverá um. Alguém riu depois de ouvir isso. Eles não estão felizes em ir em missão. As missões vão deixá-los estressantes e mesmo que não percam a vida, a vergonha de ter Zeus resgatando é suficiente. Todos continuaram a conversar. De repente, a entrada principal da área de treino foi empurrada diretamente por um grupo de pessoas. Depois que o grupo entrou, eles foram para o centro do campo liderados por uma pessoa. Aquela pessoa estava calma e indiferente enquanto olhava para a multidão e então disse: "Os recrutas mais fortes da sede da Marinha estão aqui? Você é?" A multidão do acampamento de elite viu aquelas pessoas entrando e ficou um pouco surpresa, porque eles não estavam usando o uniforme da Marinha, o que significa que não são da Marinha. Se eles pudessem vir aqui sem serem da Marinha, então vale a pena considerar sua identidade. Este grupo de pessoas, embora de tamanho diferente, mas existem homens e mulheres. As roupas são diferentes das da Marinha, mas ainda parecem um uniforme. Você não precisa saber quem somos. Uma pessoa olhou indiferentemente com um olhar condescendente para a multidão do campo de elite. O grupo de pessoas chega com tanta atitude e agora fala com um tom tão frio e arrogante. De repente, os rostos de todos no campo de elite ficaram frios. Desta vez, todos do campo de elite se reuniram. Havia cerca de 30 pessoas no campo de elite, mais do que aquelas que vieram várias vezes. Mesmo pensando que eram poucas pessoas, mas diante dos membros do campo de elite, eles não apenas não tinham desvantagem, mas até se sentiam um pouco melhor. Vocês são do governo mundial. Alguém disse friamente dos recrutas de elite. Não é fuzileiro naval, mas ainda tem acesso à sede da Marinha. Venha para o campo de treinamento de elite com uma roupa que parece um uniforme oficial.
Certamente essas pessoas são do governo mundial. E esse palpite estava certo. Essas pessoas estão diretamente subordinadas ao governo mundial, os membros do PC. E a pessoa que liderava esse grupo era a pessoa que se tornaria membro do CP9 e conhecido como o membro mais forte da história do CP9, Rob Luxie. Capítulo 59. Conflito. O que você fará mesmo sabendo disso? Luxie olhou com entusiasmo para a frente da multidão e disse com muita calma, só quero saber uma coisa agora. Você é o mais forte deste acampamento? Seu tom ridicularizava todos no acampamento e desde o início ele foi arrogante. Ao ouvir isso, todos do acampamento zombaram. Era óbvio o que o governo mundial queria fazer. Foi para espancá-los. Muito bom. Deu 3 passos à frente e olhou friamente para aquelas pessoas e disse, parece que você está procurando por problemas. Ah. Jabra olhou para ele e disse com um toque de zombaria, sim, viemos procurando por problemas, e daí? No último andar da Fortaleza da Marinha. Em um salão muito espaçoso os chefes da sede do Maine estão reunidos lá. O almirante da frota Sengoku com os 3 almirantes Garp, bem como o instrutor de campo de elite da Marinha e ex-almirante Z. Além deles, há outras pessoas que não usam o uniforme da Marinha e que eram funcionários do governo mundial. Este é o caso. Entendido. Sengoku olhou para sua frente e acenou calmamente para o oficial. Sengoku foi o mais bem classificado na Marinha, pois só recebe ordens do governo mundial. Por outro lado, Kizaru estava bebendo chá, pois isso não tinha nada a ver com ele e Aokiji parecia que iria adormecer a qualquer momento. Akainu estava atrás de Sengoku olhando calmamente enquanto ouvia o oficial do governo mundial sem expressar seu pensamento ou comentar. Depois que Sengoku e aquele oficial conversaram um pouco, apresentaram algum documento e pararam de conversar. O funcionário levantou-se e estava pronto para sair. E neste momento um dos oficiais se virou e olhou para Z e disse, sim, Z, alguns dos PCs estão aqui para procurar seus recrutas de elite do campo e brigar com eles. O que? Z franziu a testa e disse, eles já foram? Por que você não me contou? Se estivéssemos lá como eles iriam se comunicar, não se preocupe, eles não serão muito pesados, pois eu já lhes dei a ordem. Outro disse, Zé, você parece tão ansioso, as chamadas elites são apenas para exibição, você não tem nenhuma confiança nelas. Zé olhou friamente para aquele oficial e disse, você ordenou que eles não fossem severos e eu não fiz, se algum de seu pessoal morrer, você arcará com as consequências. O oficial não falou, mas riu e então eles saíram do salão e Zé saiu também. No salão apenas Sengoku e os outros permaneceram. CP preparado e trocado entre o nosso acampamento e o deles. Estou realmente ansioso por isso. Aokiji parecia feliz e se levantou e saiu do corredor. Ao mesmo tempo, Garp estava comendo. Ainda tenho coisas para fazer, devo ir primeiro. Como ele disse, Garp foi embora. Olhando para Aokiji e Garp saindo, Sengoku balançou a cabeça e não disse nada. Os recrutas do professor Z provavelmente são bons, mas ouvi dizer que o sobrinho do Sr. Garp também está no acampamento. Tal evento é digno de atenção. Senhor Sengoku, você não quer assistir? Kizaru, que ainda está bebendo seu chá, levantou-se revelando um sorriso miserável e olhou para Sengoku. Este último teve dor de cabeça com esta situação. Foi realmente problemático. O que aqueles 5 velhos estavam pensando? Parece uma questão completamente pequena, mas na verdade não é. Mesmo que o PC e a Marinha pertençam ao governo mundial, os dois não tinham um bom relacionamento. Agora mesmo Zé estava infeliz e um dos recrutas era Roja, sobrinho de Garp. E se Roja recebesse um ferimento, Garp não ficaria parado. Zé não é impulsivo, mas não poderia dizer isso sobre Garp. Se Garp agisse, o resultado seria devastador e se ele realmente quisesse, sairia da Marinha. Pensando nisso, Sengoku se acalmou e respirou fundo e disse, bem, vamos ver. O segundo andar da sede, o campo de treinamento. Esta é a extensão da sua habilidade? Jabra estava parado no campo enquanto em sua mão havia uma bola de formato irregular, enquanto falo para zombar da bola. E depois de uma olhada mais de perto, aquela bola era a cabeça de Very Goods. No chão, o resto do corpo virou bolas de cima e rolou. Tão forte. Very Good não era páreo para ele. Os membros do acampamento de elite ficaram pasmos com a cena e ao verem os olhos de Jabra, sentiram um medo profundo. Very Good não era o mais forte no campo de elite, mas ainda é forte. Mas na frente de Jabra ele foi derrotado sem esforço. Não havia ninguém na multidão do acampamento de elite que pudesse enfrentar Jabra, exceto o fumante. Por que você está aqui? Somer saiu da multidão e tinha na boca 2 charutos. A fumaça encheu o lugar enquanto ele falava para Rob Luxie e os outros. Jabra não falou, mas primeiro olhou para Somer e depois expôs um sorriso arrogante e disse, se você pudesse me derrotar, eu te direi. O rosto de Somer afundou, sem atirar ou falar bobagens. Ele atacou diretamente Jabra. Jabra pegou a bola na mão e atacou ao mesmo tempo. Bang! A batalha não demorou um único golpe para derrotar Sonker. Karba deu um soco no corpo de Somer, mas ele não esperava que seu soco passasse, pois aquela parte do corpo de Somer virou fumaça. Isso fez Jabra congelar por um momento. Somer aproveitou a oportunidade para atacá-lo e mandá-lo voando. Bang! Fruta do Diabologia? Após o curto confronto, Jabra sabia que não era o oponente de Somer. Então ele não avançou para continuar, mas ainda olhou para Somer com raiva. Somer não continuou a perseguir, mas com seus 2 charutos na boca ele disse, por que você está aqui? Você realmente acha que eu vou te contar? Os olhos de Jabra revelaram um olhar astuto enquanto diziam com um tom de ridículo. Somer franziu a testa e olhou friamente para Jabra. E neste momento Rob Luxie se adiantou e ficou na frente de Somer. O objetivo é testar a força dos recrutas de elite. Luxie respondeu à pergunta de Somer e então olhou para Somer calmamente e disse, você é o recruta mais forte? Capítulo 60. Quem é Roja? Uau! Luxie e Somer começaram a brigar. Bang! Bang! Bang!
Mesmo usando as mãos vazias para lutar contra a arma de Sommer, Luxie não só não ficou para trás, mas ainda teve vantagem em velocidade e poder ao suprimir Sommer. A velocidade é o ponto forte da fruta Smoke. Se você tirar isso, então Sommer perderá definitivamente. Luxie era habilidoso no Rokushiki, o que deixou todos no acampamento chocados. Não há ninguém aqui que atingiu seu nível, incluindo Sommer. Você é o mais forte aqui? Luxie resistiu ao ataque de Sommer e de repente passou pela arma de Sommer. Embora Sommer tenha sua fruta do diabo, sua velocidade não se compara à de Luxie. O corpo de Sommer voou no ar enquanto ele cuspia sangue e caía no chão. Sommer lutou para se levantar, mas já perdeu a capacidade de continuar a luta. Contanto que você não seja tolo, poderá perceber que Sommer não tinha nenhuma chance de vencer. Mesmo Sommer não conseguia ficar na frente dele? Isso é realmente ultrajante. O que diabos é esse cara? Todos os presentes no campo de elite não puderam deixar de revelar uma expressão de horror. Luxie é jovem demais para que ninguém no campo de elite fosse mais jovem que ele. Mas mesmo assim não há ninguém que possa ser seu oponente, nem mesmo Sommer pode. Você depende muito da sua habilidade com frutas. Isso é tudo que você tem? Luxie não continuou perseguindo Sommer, mas ele parecia indiferente enquanto Sommer lutava para se levantar. Este é o chamado mais forte no campo de elite? Parece que os recrutas da sede são realmente decepcionantes. O tom de Luxie era indiferente. Aos 13 anos, um reino sob o comando do governo mundial foi invadido e 500 soldados foram capturados como reféns para ameaçar o rei. Então o governo mundial o enviou para lidar com isso. Na sua opinião, a culpa foi dos soldados por estarem demasiado fracos e talvez mais tarde a mesma coisa aconteça novamente. Então, Luxie chegou a uma conclusão. Um soldado tão fraco não tinha o direito de sobreviver. Então ele matou todos os 500 soldados e depois massacrou os piratas. Ser fraco é o pecado deles. O governo mundial o enviou para testar a elite da marinha. Ele não esperava que eles fossem tão fracos. Se não fosse pela ordem, ele simplesmente os teria matado. Na sua opinião, o facto de essas pessoas estarem na marinha é um crime em si. Odioso. Não se empolgue. A demonstração de força de Luxie não os deixou tão irritados quanto suas palavras. Parece que todos do campo de elite estavam sem paciência. Luxie olhou em volta friamente e disse: "Eu disse que você é fraco. Você está chateado com isso? Bem, que tal eu te dar uma chance? Vocês podem atacar juntos, que tal?" Arrogante. Algumas pessoas ficaram com raiva e não conseguiram se conter quando avançaram diretamente para Luxie, mas eles não aguentaram um segundo assalto, pois foram lançados voando diretamente enquanto o sangue derramava. Aqueles recrutas de elite não conseguiram manter a calma e correram para Luxie, mas não podiam ser seus oponentes. A diferença entre suas forças era enorme. Ver Luxie lidar com esses membros foi como uma panela de água fria derramada sobre os membros do acampamento de elite enquanto seus corações esfriavam. Muito forte. Até Sommer foi derrotado e mesmo juntos eles não conseguiram fazer nada. Eles não tinham nenhuma chance de vencer. Alguém quer continuar? Vendo que ninguém se atrevia a se levantar, Luxie balançou a cabeça enquanto se livrava do sangue nos dedos. O outro, olhando para seu rosto insatisfeito, correu até ele e disse: "Luxie, não perca seu fôlego com esses caras. Parece que essas elites da marinha não valem a viagem. Nossa tarefa está concluída." Jabra e os outros olharam com desdém e desprezo para os membros do campo de elite. Eles balançaram a cabeça e se viraram. Luxie olhou para o recruta de elite para ver se havia outro disposto a lutar, mas balançou a cabeça e se virou também. Os rostos dos membros do campo de elite estavam azuis, pois não estavam dispostos a deixá-los ir assim. Depois de todo o ridículo, o coração deles realmente não estava disposto. E neste momento alguns deles pensaram em Roja. Embora nesses 3 meses Roja estivesse praticando sozinho, eles quase não viam. Mas há 3 meses Roja derrotou Lao Ge. Não seja tão arrogante. Se Roja estivesse aqui você não teria sido tão desenfreado. Esta frase foi ouvida por Luxie e pelos demais que pararam e mais uma vez se viraram. Quem é Roja? A sede da marinha. O segundo andar da fortaleza em uma das pequenas salas de prática preenchidas com grossas placas de metal. Buzo Shoku. Roja estava segurando sua espada parado ali em silêncio. De repente seus olhos brilharam e a cor preta emergiu de repente e envolveu o corpo da espada. Zumbir. A espada de repente se transformou em uma cor escura com brilho metálico. Jetsuga. Tensho. Uau! A energia vermelha em forma de lua crescente brilhou de repente. O ataque cortou as grossas placas de aço e continuou a deixar uma rachadura profunda na parede. Até Jetsuga Tensho ficará mais forte com Aki. Finalmente engasguei com o endurecimento. Todos os meus ataques estão mais fortes do que antes. Eu não sei mais onde estou. Ainda assim, os contra-almirantes não são meus oponentes. Olhando para trás, para seu próprio poder, Roja exibiu um sorriso satisfeito. Ele passou meio mês aprendendo o Buzo Shoku, e na outra vez ele o dominava enquanto aprendia o endurecimento até a perfeição. Além disso, ele treinou seu corpo físico até o limite. Agora sua força não é nada como há 3 meses. Tudo o que ele precisa agora é testar sua nova força. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.